Cury. Oi, galera, eu sou o Rodrigo Débora, seja bem-vindo ao Irrestritos. E hoje a gente tá com a convidada super especial, Exato. Fernanda Willemann. Falamos certo? Sim. Ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que bom agradeço que você tá aqui. o convite. Obrigada a vocês. Se apresente. Então, meu nome é Fernanda Willemann. Eu tenho 29 anos. Eu sou de Jardim. Vim para Dourados em 2010 para fazer faculdade. Me formei em Direito. Sou advogada e também bancária. Hoje eu não atuo na área do direito. Cancelei meu AB e trabalho no banco hoje. E estou aqui em Dourados já faz 11 anos já. Faz um tempinho. Olha só que legal. Sim. Me fala um negócio, eu vou começar diferente, assim. Por que você cancelou o seu OB? Do nada. Então, é que eu não estava advogando, né? Tá. Quando eu entrei no banco. E aí eu falei, vou cancelar porque eu estava pagando anuidade, não tinha planos de voltar a advogar. E aí eu preferi cancelar. E aí também eu posso depois solicitar a inscrição se eu quiser. Você deixa ele suspenso, não é mais ou menos assim, né? É, mais ou menos. E aí eu optei por cancelar. E agora estou trabalhando no banco e também estou começando agora novamente o retorno das minhas palestras e mexer com essa parte do ativismo aí também. Então, pera lá. Então nós temos um detalhe Temos aqui, coisas para conversar. né? Hoje. Você Temos é palestrante, né? Trabalha com ativismo dentro aí de um contexto muito especial, muito específico. Sim. E, de repente, a gente podia começar por ali, né, Rodrigo? Conta um pouquinho. O que você faz palestra dentro dessa sua linha de ativismo em relação a quê? Principalmente capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Depois acho que a gente vai conversar melhor sobre isso. E também sobre a importância de acessibilidade em todos os lugares. É uma forma de eu levar uma conscientização para as pessoas e também aprender junto com elas, né? Que é um processo para mim e também para quem está me ouvindo sempre. Sim. Assim, para o pessoal entender mais, assim, o que define o capacitismo, assim, só para a galera entender melhor. Porque é uma palavra que às vezes as pessoas não ouviram. Algumas ouviram, mas algumas não ouviram. Sim. E eu ouvi recente, então... Ele não é... O capacitismo ele está sendo discutido faz pouco tempo, não faz muito tempo. Ele, resumidamente, é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E ele tem vários vieses. Eu sempre gosto de comparar o capacitismo igual ao racismo, a homofobia, o sexismo, o etarismo. Tem o capacitismo, que é contra a pessoa com deficiência. Ele tem vários vieses. Ele pode ser de uma maneira bem sutil, que talvez quase imperceptível se a gente não tiver uma sensibilidade, uma consciência maior sobre o tema. E ele pode ser escancarado também. Uma exclusão e um preconceito daqueles que você fala, pô, a pessoa foi preconceituosa mesmo. Ou ele pode ser bem sutil e suave e passar por uma bondade ou por alguma situação que seja... Falar, não, fez por maldade, tá tudo bem, tem que entender. Mas, na verdade, a pessoa foi preconceituosa. Sim. Mesmo que inconsciente, ela tá sendo. Então, é importante que isso seja discutido e falado hoje em dia, porque eu, na posição de pessoa com deficiência, eu sinto que a deficiência é bem romantizada ainda hoje. A gente é tratado como... Não tem um equilíbrio, assim. Ou eu sou a coitadinha, nossa, Fer, poxa, ficou na cadeira de rodas com tão pouca idade, nova. Ou senão eu sou a heroína, entendeu? A exemplo de superação e de vida que supera todos os obstáculos todo dia e tá feliz todo dia. Não tem um equilíbrio. As pessoas não veem a Fernanda, entendeu? Ou as pessoas veem como coitada ou como o super-herói, entendeu? Não tem um meio termo. E aí isso acaba que prejudica muito a gente como pessoa com deficiência e no nosso ativismo, né? Na nossa vida também, pessoal, profissional, de relacionamentos e tudo mais. Então isso tem que ser discutido cada vez mais porque impacta diretamente. E o capacitismo também, ele é histórico, né? A gente já está enraizado na gente esse preconceito e a gente foi ensinado muitas vezes a reproduzir esse tipo de preconceito. E é isso que tem que ser falado e principalmente as pessoas se reconhecerem capacitistas. Eu percebo que eu já fui muitas vezes preconceituosa comigo mesmo e capacitista comigo mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar de coração aberto e saber ouvir.
e reconhecer os nossos preconceitos e desconstruir, assim. Mas é um processo bem desafiador, porque a gente reconhecer que nós estamos sendo preconceituosos em algum momento não é fácil. É até vergonhoso, né? Da gente, às vezes, pensar algo e não conseguir nem externalizar. E refletir sobre aquilo e falar, poxa, não foi legal o que eu pensei agora, ou não foi legal o que eu falei, o comentário que eu fiz, ou a atitude que eu tive. Então, é mais ou menos por aí, assim. A gente precisa ouvir, se reconhecer e estar de coração aberto para a mudança e para, principalmente, entender. Eu não falo nem se colocar no lugar de uma pessoa que tem deficiência, mas entender e ter o coração bem aberto para ouvir e se reconhecer. É importante demais. E você trabalha fazendo esse tipo de atividade? Sim, Que legal. A maioria das minhas palestras, na verdade todas, assim, é sobre capacitismo e acessibilidade. Eles assim, caminham juntos também, né? Você consegue entender, assim, entender não, você entende bem essa parte, até porque você fala muito sobre isso. O que foi a sua atitude que você faz? Assim, um exemplo. Nossa, isso aqui no meu dia a dia eu pensei um capacitismo aqui, autocapacitismo, será que existe isso aí? Eu já fui. A gente estava conversando aqui antes, né, de começar a gravar. Por exemplo, nas situações que eu já passei muito perrengue na minha vida, sobre várias coisas, principalmente a falta de acessibilidade. Sim. E de consciência das pessoas e um olhar das pessoas comigo, de enxergar mesmo a minha necessidade e ver que eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, acessibilidade, uma rampa de acesso, algo que vai fazer diferença na minha vida. E por muito tempo eu me calei, porque eu falava assim, poxa, mas é só eu aqui na minha sala de aula, por exemplo. Só eu que tô nessa condição. Por que eu vou brigar? Por que eu vou ficar enchendo o saco? Entendeu? E isso é uma forma de ser capacitista comigo mesmo. Porque não, eu sou uma pessoa como todas as outras que estão ali no meu ambiente e eu preciso e devo lutar pelos meus direitos. E o que eu fazia era uma forma de capacitismo. Porque eu pensava, eu não vou brigar sobre isso, vou passar, sabe? Vou deixar, porque é assim mesmo, não vai mudar, as pessoas são assim, eu vou ser a chata do rolê. Isso não é outra coisa que as pessoas, né, já pensam isso de cara, né? Então, a minha descrição do Instagram é anticapacitista e chata da acessibilidade. E hoje eu bato no peito e falo, sou mesmo, se você quiser me chamar de chata, de qualquer coisa, eu sou, entendeu? Mas foi um processo muito longo. Eu fiquei na cadeira com 7 anos de idade. Isso que a gente eu tive a lesão medular com 7 anos, eu levei um tiro acidental. E assim, foi um processo muito desafiador para mim e para minha família. E eu sempre falo que para mim é como se eu não tivesse tido essa diferença de vida com 7 anos. Para mim parece que eu já nasci na cadeira, já nasci com a deficiência. Porque as minhas memórias de antes da lesão, elas não são tão claras assim. Muitas coisas que eu sei hoje, que eu lembro, algumas eu lembro mesmo, mas outras são os meus pais que me falam, sabe? Então, como eu era muito pequena, tudo foi na cadeira. Todas as minhas primeiras vezes foi na cadeira. Tipo, eu fui pra escola, o primeiro beijo, a faculdade, o trabalho. Eu já estava na cadeira. Eu não tive uma vida e, de repente, com 20 e tantos anos, eu tive que mudar ela e falar, putz, daqui pra frente vai ser tudo diferente. Pra mim, eu já, com 7 anos, já tinha tudo diferente já na minha vida. Então, eu cresci assim. E aquele amadurecimento assim da fase da adolescência, todas aquelas crises você teve ali. Eu tive na ali, cadeira, já né? na cadeira. Não foi depois, já foi toda a minha vida ali. Então, isso fez com que também eu desenvolvesse algumas questões dentro de mim que depois você tem que trabalhar. Não é Com só, certeza. tipo, fingir que não está acontecendo. Não. E algumas delas eu demorei um pouco. Por exemplo, esses silêncios meus por muito tempo foi porque eu não queria, sabe, me expor, não queria brigar, não queria ser a chata, não queria arrumar uma confusão. não queria ser a diferente. Poxa, eu já era diferente, já estava na cadeira, tá bom por aí, entendeu? Mas não é assim. Então, isso tudo foi um processo, assim, bem dolorido, inclusive, e até solitário, porque
Eu tenho a minha família que sempre me apoiou, sempre fui cheia de amigos, sou abençoada por ter vários amigos e uma família que sempre me apoiou. Mas quando acontecem essas coisas, sou eu comigo mesmo e mais ninguém, entendeu? Então isso aí também é um processo que a gente tem que ir trabalhando, né? Com muita terapia, profissionais, fisioterapeutas, enfim, tudo. É aquele momento da gente desenvolver o nosso lugar no mundo, né? Sim. Todo mundo tem esse processo. Sim. E você tem o seu né, vamos dizer assim, você tem mais um elemento, né, na análise desse processo de achar o seu lugar no mundo, e às vezes o mundo não está muito afim de ajudar, e a gente tem que se colocar muitas vezes contra ele ou para, olha, mundo, pera lá, né? Eu existo, e se você não olhou, tem mais um monte de gente que existe parecida comigo, né? E se colocar mesmo, né? E eu tinha muita dificuldade em reconhecer o meu privilégio. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou: Fer, você tem muito potencial, você precisa falar sobre isso, você precisa dar as caras, você precisa palestrar, você precisa aceitar todos os tipos de convite, porque tem muita Fernanda que está dentro de casa, que está lá protegida pelos pais, que não tem oportunidades, que não tem talvez o conhecimento que você tem, não conhece as pessoas que você conhece. Então você tem que reconhecer que essa responsabilidade também é sua. Daí eu, como é que eu vou fazer isso? Agora? Putz, eu queria só a minha vida. Agora, eu queria só a minha vida, então tem a minha e tem a... Não a galera. Sim, e aí eu falava, caramba, como é que eu vou falar por mim, por essas pessoas? Porque cada um tem uma história, cada um teve uma vida, uma família, uma reabilitação diferente. E às vezes eu ficava pensando, é a minha experiência, como é que eu vou falar da minha experiência, né? Mas enfim, foi um processo também, e aí está sendo, e aí a gente está nesse caminho aí para conseguir disseminar e abrir os diálogos cada vez mais. Mas tem dia que, de verdade, eu chego no meu limite, assim. Sério? Tem dia que eu não quero falar de capacitismo, de acessibilidade. Eu não quero falar para você que você tem que ter, tipo, eu quero fazer minha unha no seu salão, mas você não tem banheiro para mim. Entendeu? Entendi. Eu quero comprar uma roupa em tal loja, mas não tem um provador que cabe minha cadeira. E aí eu tenho que ou pegar condicional ou eu não vou. Entende? E aí, às vezes, eu acabo eu respiro e falo, não, deixa passar uns dias, aí são os dias que eu dou uma sumida das redes sociais. Assim. eu falo que é o dia da bad, né? Aí dá essas bads. E aí eu chego no meu limite, assim. E o que eu penso que não deveria acontecer, nem comigo e nem com qualquer outra pessoa que tem uma deficiência, é a gente ter que chegar no nosso limite para praticamente implorar algo que é direito nosso e que é dever da sociedade, entendeu? Só que isso acontece sempre, infelizmente. E é muito chato isso. Não, demais. Com certeza. Demais. Tem hora que a gente cansa. Mas eu tô... Você tá na luta. Eu tô na luta. É a luta. E vou continuar. É o campo de batalha. A galera vai ter que me engolir, entendeu? Literalmente. Eu tô vindo com força total e eles vão ter que me engolir. Eu brinquei com meu amigo, né? O dia que ele falou isso, da minha responsabilidade e tal. E aí eu falei, caramba, mas ter essa responsabilidade é grande, porque ao mesmo tempo que eu vou agradar muita gente, eu vou ser a pedra no sapato de muita gente por aí. Entende? Desde grandes empresários, sei lá, até... Meu Deus do céu. Mas é isso. Se eu não falar, se quem passa por isso todos os dias não falar, outras pessoas não vão falar. E é interessante você colocando, porque assim, você que se coloca e fala, você não é a maioria. É a minoria, porque a minoria das pessoas que passam por alguma deficiência, que tem alguma dificuldade, não são as pessoas que se posicionam para falar, né? Sim. Então, eu falei, é o privilégio do privilégio e uma responsabilidade da responsabilidade. Não deve ser muito simples isso, porque tem que administrar, tudo lá dentro para isso acontecer. Mas é interessante de ter pessoas assim como você, para que a gente possa, primeiro, né? Daquela... Vamos analisar as certezas da sua vida e começar de novo, né? Sim. E, então, eu imagino, né? Com certeza. Responsabilidade. Estava lembrando quando a gente entrevistou o Marquinho, né? Quando ele conta um pouco também dos perrengues, né? Mas também da história, de como ele foi resolvendo problemas, né? Tipo, ao invés de olhar, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo,
Né? Como é que você olha? Porque você é diferente dele, que foi mais adulto, você foi mais criança. Como é que você encarava o que você conseguia com o que você não conseguia? Porque ele respondeu de um jeito. Sim. Assim, como a minha lesão foi com 7 anos, eu acho que demorou uns 2, 3 meses, eu já consegui ir para o SARA, em Brasília, para começar a minha reabilitação. E lá eles sempre foram muito incisivos nessa parte, da gente valorizar e dar importância naquilo que a gente tinha. Entendeu? Então lá eu aprendi a fazer tudo que eu faço hoje, tudo. Cada internação tinha um objetivo diferente. E até os 18 anos eu ia acompanhada dos meus pais, então foi meu pai, minha mãe, já foram as minhas irmãs também comigo, me acompanharam na internação. E aí depois dos 18 eu comecei a ir sozinha. Então, depois de adulta, as minhas necessidades já foram outras, diferentes, Sim. né? Eu lembro que quando meu pai falou, Fer, ó, eu e sua mãe estamos vendo aqui, a gente vai comprar o carro para você e tal. Aí, logo depois eu já ia para Brasília, para ficar internada lá umas 2 semanas, fazer meus exames de rotina e tal. Aí eu cheguei pro meu físio lá e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou comprar um carro e tal, e eu quero já chegar em Dourados sabendo guardar minha cadeira de roda no carro. Como eu não sei, que jeito que a gente vai fazer, eu não sei. Eu não sei qual que vai ser o carro, mas eu quero. E aí a gente trabalhou aquelas 2 semanas nesse objetivo, entendeu? Então isso é muito particular, mas para mim eu vejo que foi muito natural as coisas, entende? Quando eu fiz a minha cirurgia, em 2017, eu fiz uma cirurgia de escoliose, porque como eu tive a lesão aos 7 anos, eu fiz só a descompressão da medula ali e tudo, não tinha fixação nenhuma na coluna. E eu desenvolvi uma escoliose gigantesca ao longo desses 17 anos de lesão. Aí depois de 17 anos, eu fui pro SARA e assim, chegou um momento que eu tava muito incomodada, porque eu sentia falta de ar, eu era muito torta para esse lado aqui, meu quadril, minha pelvis super torta. E aí começou a me dar dor, eu não tinha dor antes, então eu fui levando. Aí quando eu fiz 18 anos, eu tava no 2º ano da faculdade. Eu falei, eu não vou parar, porque a recuperação ia ser grande e tal. Eu falei, eu vou formar, depois que eu me formar, eu vou lá pro SARA, a gente troca uma ideia com o neuro, com o ortopedista e com os fisioterapeutas e a gente vê qual é a melhor solução. Mas eu já sabia que eles poderiam optar pela cirurgia, né? E aí eu formei em 2015, em 2016 eu fui pro SARA e aí conversei com eles e tal, das minhas queixas. E aí eles falaram, Fer, a gente pode fazer artrodese, não tem problema e tal. Me falaram o que podia acontecer, o que seria bom, o que não seria. E perguntaram se eu estava disposta e eu falei que sim. E aí passou um tempo, porque lá é tudo SUS, né? A gente não paga nada lá no SARA. Demorou 1 ano mais ou menos para eu conseguir a vaga. E eles me ligaram, marcaram a cirurgia em março de 2017. Aí fiz. Cara, quando eu sentei na cadeira depois da cirurgia, parece que tinham pegado a cabeça da Fernanda e colocaram num outro corpo dela. Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu era a Fernanda. Tudo. A minha consciência eu tinha, mas o meu corpo era totalmente desconhecido. Porque como esticou e fixou minha coluna daqui até o começo do bumbum, eu cresci, eu acho que foram 15 centímetros, se eu não me engano, de correção. Nossa. Eu fiquei muito alta. E aí, eu não alcançava nem pra me lavar no banheiro. Meu Deus, será que eu vou me adaptar com isso, né? E aí eu falava, Deus, né? E aí a físio falava pra mim, calma, Fer, é um processo, é assim mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei na cama, eu assustei, porque eles foram subindo a maca aos poucos, né? Eu tinha muita tontura e tudo, então demorei uns 3, 4 dias depois da cirurgia pra começar a sentar de verdade. E aí eu me olhava e falava, gente, tô muito grande, assim, porque eu não tinha tronco, sabe? Aí eu pegava em mim, assim, daí eu já tinha tronco, foi estranho. Só que ao mesmo tempo foi natural. Aí eu voltei pra casa, fiquei lá no SARA, eu acho que 1 mês e pouquinho. Voltei pra casa e aí aos poucos eu comecei a fazer as coisas. Mas assim, nada do que eu fazia antes da minha cirurgia da artrodese, eu fazia depois. Desde guardar de colocar um sapato no pé, até vestir a calça sentada, a pentear o cabelo, prender o cabelo, porque eu tinha muito medo de cair. Até eu conseguir meu equilíbrio, eu não tirava as 2 mãos e fazia isso daqui. Eu segurava uma mão na cadeira. Ia fazendo. Gente, como que é? E eu ia, que é, né? E aí eu ia Adaptação tocar total, na cadeira né? assim, ó.
Sabe? Eu segurava com a mão e empurrava com a outra, daí eu segurava e empurrava. Nossa. Tipo, não tocava a cadeira assim, igual a gente toca, Normal, né? Não. Meu Deus. Então, foi assim. Eu creio que com 7 anos eu não tinha muita consciência, eu acho que foi muito natural, igual foi na minha cirurgia. E aí, às vezes, eu me dava conta, eu falava, caramba, eu tô fazendo isso aqui agora, mas eu não fazia assim antes da artrodese, entendeu? Então, foram etapas, assim. E pra mim foi natural. Foi natural, não foi de boa, lógico que não, né? Porque é muito fácil falar. Foi tranquilão, né? Natural no sentido de Fiquei que... na cadeira com 7 anos, tá tudo bem. Suave. Nossa senhora. Não é assim, né? Não, mas foi natural, assim. Aí, e claro que o acompanhamento em toda a reabilitação, lá no Sara, aqui em Dourados eu não cheguei a fazer físio na ortopedia e tudo mais. Mas em Jardim também eu tinha minha fisioterapeuta lá, então ela trabalhava muito essas questões de força, equilíbrio, desenvolvimento meu e tal, independência. Isso foi muito bom para eu aprender a fazer as coisas sozinhas, né, e me adaptar. E fazer essa manutenção também, né? De conseguir, né? O que você aprendeu lá, você conseguir manter na sua rotina, né? Exato, manter em casa. E aí a gente vai. E assim, vai se virando, cara. Tem dia que eu vejo e falo, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu fico pensando, como que eu vou... O que eu vou fazer pra... que eu vou fazer pra, tipo, pegar aquilo lá ou fazer isso daqui? E a gente vai se adaptando. Vai. Deixa eu perguntar um negócio rapidinho, assim, que eu fiquei curioso. Porque, assim, ó, você hoje, você se vira super bem. A gente precisa te ajudar muito pouco. Como é que foi esse desenvolvimento? Por exemplo, você consegue diferenciar muito, obviamente, aquilo que você fazia com seus 7, 10 anos, do que você faz hoje. Como é que foi esse progresso? Como é que você enxerga? Fala assim, olha, eu fui ganhando isso aqui, eu fui evoluindo, eu fui conseguindo ficar mais independente. Principalmente a minha chatice, porque eu sou insuportável. Imagina só. Eu não vou... e assim, é óbvio que eu dependo das pessoas para algumas coisas, mas eu sempre fui chata no sentido de o menos que eu puder depender, eu vou me esforçar para fazer. Eu vou me esforçar para fazer as coisas sozinha, porque eu não quero depender de ninguém para quase nada, entendeu? Mas eu tinha consciência de que em alguns momentos eu ia depender. E tá tudo bem também, entende? Eu sou chata, mas ao mesmo tempo eu sou consciente. Eu não me cobro de, ai, nossa, dependo. Não, mas o que eu posso fazer sozinha, eu me esforço para conseguir. Então foi nesse sentido, assim. Eu fui... Aí, por exemplo, do carro, né? Quando eu ganhei o carro, eu não tinha feito ainda essa cirurgia da artrodese que eu falei pra vocês. Eu ganhei o carro em 2015. E aí, como o médico falou pra mim, Fer, vai mudar totalmente o jeito de você fazer as coisas e tudo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Olha o que eu trabalhei no meu psicológico. Isso é muito legal. Eu falei, eu não vou guardar minha cadeira de rodas sozinha agora, com a coluna torta, porque eu tinha muita mobilidade, flexibilidade, porque era torto, mas eu não tinha nada de limitação, assim, né? Exatamente. E eu falei, eu vou ficar com esse carro aqui, e não vou depender de ninguém depois, mas agora eu vou... eu não vou aprender a guardar minha cadeira no carro. E aí foi assim, eu ganhei o carro, aí na época eu tinha 2 cadeiras. Aí uma ficava sempre na garagem de casa, e outra já no porta-mala. Então, nos lugares que eu chegava, eu ligava pros meus amigos, igual eu liguei aqui agora pra vocês. Cheguei, vem aqui, me ajuda a descer. Tá, chegava em casa, descia lá na minha cadeira que já tava na garagem. Te esperando na garagem. Me esperando na garagem. E aí eu fiquei 2 anos, assim. E todo mundo falava pra mim, para de preguiça, Fernanda, você super consegue fazer, já faz isso daí logo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou, porque daqui um pouco eu vou fazer uma cirurgia. E se eu me frustrar, vai mudar tudo. Aí eu vou acostumar a guardar a cadeira, porque a gente tem nosso jeitinho de fazer tudo. Não adianta. Você pega 10 cadeirantes que têm a mesma lesão, os 10 vão fazer tudo diferente. Isso é verdade. Entendeu? Isso é bem verdade. Então, assim, às vezes, eu ficava brava também com a minha irmã, eu brigava muito com ela. Dinha, que a Carol me chama de Dinha. E a Carol é físio, né? E aí ela falava assim, Dinha, você não pode lavar a louça assim. Porque era mais gostoso pra mim, mais fácil eu lavar a louça desse lado aqui, que eu sou torta, do que desse lado aqui. Porque aqui não gira tanto.
tanto. E aí ela falava, não, você tem que fazer do outro lado, pra fortalecer, não sei o que lá. Aí eu, cara, deixa eu fazer. Eu sei que vocês têm essa análise de profissionalismo. Tipo, vocês sabem o que eu tenho que fortalecer, o lado que eu tenho que fortalecer. Mas às vezes é mais gostoso pra gente fazer do outro jeito. Mas agora eu só quero lavar a louça e acabar rápido. E a praticidade total, né? A praticidade, Então, assim, aí eu fiquei os 2 anos com o carro sem guardar a cadeira. Aí depois que eu fiz a cirurgia, depois de 9 meses da cirurgia, o médico falou, pronto, agora você pode guardar a cadeira. Aí eu já tinha quase 2 anos e pouco de carro já. Que aí eu fui guardar a cadeira. Então, isso aí eu trabalhei no meu psicológico, porque eu sei como minha cabeça funciona. Entendeu? Quando você se frustra e tal, ou quando tem que mudar uma coisa. Ou quando eu tenho que mudar algo que eu já tô acostumada a fazer muito tempo. E eu já tava me preparando psicologicamente para essa cirurgia. Eu falei, eu não vou me preparar para mais uma coisa. Então, já que a gente tem que... Aí eu divido em caixinhas, assim, sabe? Minha vida. Que legal. Aí eu divido em caixinhas. Tipo, isso aqui... Tá, vamos trabalhar com o que temos aqui, beleza. Aí vamos para outra caixinha. Aqui, daqui um tempo vai mudar, que eu sabia que ia mudar, né? Aí eu falei, então não vou mexer aqui por enquanto. Deixa assim, tô de boa. Quem tem trabalho mesmo é meus amigos, não tô sofrendo, é minha família, então tá tudo bem. Vai indo. Aí depois eu aprendi. Mas eu acho que é pela minha chatice e também pela necessidade. Aí eu vou, a gente vai... Porque, assim, situações do dia a dia não é só em casa, é no seu trabalho, é onde você sai, porque eu sei que você sai também. Sim, né? Então, assim, isso é uma adaptação muito grande de rotina. Sim, e é uma logística fora do normal. Totalmente. A minha amiga que sempre viaja comigo fala, Fer, antes de conhecer você, eu não pensava nisso. Porque ela fala, vamos para tal lugar. Vamos ver um hotel que tem acessibilidade. Aí ela vai ver, aí ela fala, mas esse aqui fala que tem acessibilidade, mas isso aqui, olha isso daqui, entendeu? Então é uma logística que mesmo que... eu já faço inconsciente isso. Tipo, se eu fechar o olho e você me falar qualquer lugar aqui em Dourados, Fer, você sabe aquele lugar? Eu sei. Se tem rampa, se não tem, se dá pra ir, se não dá, qual que é a logística que eu tenho que fazer, o que eu vou, entendeu? A mesma coisa... para pegar uma coisa no alto. Eu já tenho isso aí já no meu inconsciente. Pô, como que eu vou pegar aquilo lá? Como que eu vou vestir essa calça aqui? Como que eu vou não sei o quê, entendeu? Então é a necessidade mesmo. E também eu falo brincando, mas é verdade, é a minha chatice. Porque quanto mais eu puder fazer as coisas sozinha, pra mim é melhor. E aí a gente vai... Veja só, ela planejou a mente dela para cirurgia. A hora que ela sentou a primeira vez, ela falou, trocaram o meu corpo. Né? Imagina se você não tivesse se preparado. Não. Né? Se você não tivesse... Porque isso é uma habilidade que você devia ter bem antes, né? Acho que o tempo todo você é assim. Né? E a sensação corporal, a propriocepção, né? A postura, né? É muito interessante de escutar o paciente relatando. Porque a gente sabe o que vai acontecer, mas quando alguém expressa, a gente começa a imaginar como é que pode ser que seja. Porque, como você falou no começo, eu acho que uma coisa muito importante é, mesmo que a gente que é físio ou quem não é, a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro está sentindo ou saber o que o outro está passando. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente tem uma imaginação e a gente tem que se posicionar para colocar um auxílio para aquela pessoa do desejo da pessoa, né? Que isso também é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Atropelam o desejo, a vontade da pessoa com uma necessidade imaginária da cabeça dela. Porque ela se coloca no lugar da outra, ela fala, eu não vou fazer nada, então ela também não faz. Então ela precisa que eu faça tudo. As pessoas às vezes fazem esses links meio que inconscientemente, de uma forma automática, né? Sim. E aí acontece aqueles perrengues todos, as brigas e tal. É interessante imaginar. Dá uma briga, mas depois passa, né? Fica tudo bem. Mas sempre tem, assim. E é engraçado. Mas dessa vez do corpo, assim, foi muito... Marcou, aí, né? E aí, nessa segunda cirurgia, porque daí passou 2017, 18, 19 e 20. Aí, o ano passado, que eu senti as dores que você me atendeu também, eu descobri que tinha quebrado a parte da sacral e da lombar ali. E aí, eu tive que fazer uma nova cirurgia. Só que aí, daí a preparação e a logística psicológica já foi totalmente diferente, entendeu? Porque naquela época que eu fiz em 2017, eu não trabalhava ainda. Eu estava estudando para concurso, já tinha passado na OAB e tudo. Então, foi mais uma preparação assim, vou me reabilitar e aí a minha vida vai começar.
no sentido profissional e tudo mais, né? E aí agora sim, eu me deparei no meio de 2021, na pandemia. Nossa. No trabalho, fazia 3 meses que eu tinha sido promovida no trabalho. E aí eu falei, cara, vou ter que operar de novo. E aí minha bad foi violenta, assim, foi brutal. Sem nem comparar na de 2017. E da lesão, eu era muito criança, então eu não sei medir. Para falar para vocês com clareza. Mas no ano passado eu fiquei mal de verdade. E aí, minha filha, terapia, psiquiatra, tomando remédio para ficar calma. Porque ele falou, Fer, o tempo todo ele falava para mim, o seu emocional tem que estar bem para sua recuperação e o seu corpo responder bem à cirurgia. Aí nós conversamos, o neuro e o ortopedista foi em maio do ano passado, e aí a cirurgia foi em setembro. Então, esse período aí foi que eu trabalhei também. Aí, cheguei na minha chefe, falei pra ela, Luciana, o negócio é o seguinte, vou ter que operar. Caramba. Acabei de ser promovida, tô arrasada, porque os meus planos pra esse ano era, né? Primeiro ano promovida, imagina. E tal, enfim. Ela me deu todo o apoio, minha família também. E assim, encaramos de novo, né? Só que aí não teve esse negócio do corpo diferente, porque eu já tava mais retinha, né? Só que foi uma reabilitação de novo, né? Que eu ainda tô passando. Então, não tô podendo guardar a cadeira sozinha no carro. Fazer exercício físico também não. Academia, crossfit, que eu fazia nada. E aí, tem que esperar agora, dar uma... Só que isso são fases também. Isso que eu ia falar. E exige muito da gente, né? Porque a fase, assim, você tava numa ascensão muito grande, né? Profissional e tudo mais. A gente acompanha um pouco a rede, tava vendo ela no cross. Eu falei, caramba, né? Como é que ela faz cross? Porque a gente fica tentando entender. Só que aí o inesperado... Cruzou o seu caminho, né? Cruzou, né? Daí vem toda a confusão que a gente tem dentro da mente, que faz parte. Mas... Vamos falar do cross, né? Fala aí do cross. Eu ia colocar assim, né, no seguinte painel. Eu não sei o seu nível de lesão. Que nível que você tem? 9 e 10. T9 e 10. Tá vendo? Parcial. Parcial. A minha é parcial. Quando você fala parcial, você tem... O que você pode falar pro pessoal que não entende o que é isso? Você tem de movimentos, tudo. Movimento voluntário eu não tenho nenhum. Eu não mexo nada. Voluntário. Dali pra baixo. Eu tenho movimentos involuntários, que são os espasmos, os clonos, né? Sim. E a minha sensibilidade, ela permaneceu também. Então, a sensibilidade abaixo do nível da lesão eu tenho também. Era uma sensibilidade meio esquisita, assim. Não é igual assim. Tem sensibilidade que é igual, tem parte que é igual, tem parte que parece que tá pegando assim em cima de uma roupa, sabe? Meio dormente. Então é meio doida. Mas a sensibilidade... Você já aprendeu a reconhecê-la, né? Já. E a gente aprende, né? Sim. O corpo da gente, a gente vai... É incrível isso. Como que o nosso corpo... A gente aprende como que ele funciona. Eu sei que quando minha perna começa a suar ou quando eu começo a suar, é porque eu tenho a sensibilidade, né? Mas se não tivesse, eu já ia saber o que é, provavelmente. Sim. Porque conversando com outros amigos que têm lesão medular também e que não têm sensibilidade, eles sabem como que o corpo deles está reagindo à dor, à vontade de ir ao banheiro, a frio, a calor, eles sabem tudo. É muito, e aí você vai se organizando nas reações que você tem que ter. Por exemplo, precisa ir ao banheiro. Então, tem uma dinâmica, tem uma logística. E você sabe que não é o mesmo tempo que você pode esperar para ir. Então, né? Porque você pode ter outras reações de ter que esperar, de ter que conter aquela urina. Ou ela não será contida, né? Assim que a gente fala, né? Na parte da física. Mas você não vai conseguir segurar. Ou então você pode ter outras sensações corporais, alteração de pressão. E aprende muito rápido. Os pacientes tetraplégicos, às vezes, os mais altos também têm esse mesmo relato, né? É muito interessante. Sim. Então, aí a minha lesão é T9, T10 incompleta. Agora você vai contar a partir daí como é que você faz crossfit. Então, eu ia perguntar já. Porque assim, né? O Marquinho fazia musculação, contou como é que ele fazia as adaptações para fazer as coisas lá na academia e o povo olhando ele na academia, chegando, olhando ele saindo, olhando ele chegando. Até que eu falo assim... O herói chegando na academia. Então... Eu tô aqui perfeito, mexendo minhas pernas, tô reclamando e o cara tá ali na cadeira chegando todo dia pra malhar. E ele veio malhar, então ele contou, né, essa experiência dele das pessoas olhando ele chegando, saindo. Eu era o auge também.
Porque eu falo que ele foi desbravador também, né? Dessa área por aqui. Como é que você foi parar no CrossFit? Gente, eu nunca fui adepta à atividade física, assim. Uhum. E Antes foi da parar lesão... no cross, muito bom. Antes da lesão... Isso é uma pessoa maravilhoso, né? Antes da lesão, eu fazia educação física na escola, competia, tinha os jogos municipais e tudo mais. Aí depois, eu só fazia fisioterapia. E aí, fiz físio o período que eu fiquei em Jardim todo, até 2010. Aí vim embora para Dourados. Aí eu fiz ainda um tempo de fisioterapia aqui. Depois eu comecei musculação, aí fiz um tempo de musculação. Aí depois saí, parei. Eu sou assim, eu começo aí... Nossa, eu tô super fitness, ativa, de repente eu daí paro 6 meses. Depois eu volto de novo. Acho que tá na Disney, né? Brincando. Aí eu fiz a musculação, parei, depois eu comecei pilates. Aí fiz pilates também, um tempão. E aí eu falei, eu quero alguma coisa nova, sabe? Não... E aí eu sempre acompanhava o box do CrossFit que eu ia, né? E aí eu falei, cara, será que eu vou lá pra conversar aqui? Como é que vão me receber lá, não sei o que e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou lá trocar uma ideia com o cara. Né? Se eu ver que ele ficou meio assim, porque eu sou dessas também. Tipo, eu vejo que a pessoa recua, eu não volto nunca mais. Eu sou assim. Tipo, se você me mostra aberto e acessível, tipo, não, Fer, você veio aqui e tal, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo, não tem problema nenhum, a gente adapta. Beleza, nossa, você ganha meu coração, eu quero colocar você na caixinha e levar lá pra minha casa. Agora, se você fica meio assim, cheio de dedo comigo, eu já também tenho eu falo, lá. Então tá bom, obrigada. Depois eu volto. Vou dar uma voltinha, depois eu volto aqui. E aí eu cheguei no box do CrossFit. E aí falei com o Raul, Raul, me indicaram você e tal, troquei uma ideia com um amigo meu, que é seu amigo. Ele falou, Fer, vamos fazer aqui. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos adaptar, me fala como é que é. Qual que é a sua lesão, o que você pode fazer, o que você não pode e tal. Aí eu entrei em contato com a minha fisio lá de Brasília, porque a minha preocupação era da minha artrodese, né? E aí ela falou, deixa eu tirar umas dúvidas aqui, né? Porque senão eu me empolgo. Aí a gente fez um vídeo dos exercícios que ele ia fazer pra mim, adaptados e tal, mandei pra ela. E pro médico lá, eles falaram, não, Fer, pode fazer, isso aí é tranquilo. E aí eles adaptavam o CrossFit. Então, assim, às vezes ele amarrava peso na minha cadeira e aí eu ia tocando. Tinha a corda também. Aí tinha as anilhas que fazia, né? Várias coisas. A única coisa que eu não fazia era o abdominal, porque eu também não gostava. Eu prefiro estar na minha cadeira para fazer o exercício. E eu dividi isso com ele lá. Falei, eu não queria ir pro chão ou para fazer flexão ou as coisas. Eu gosto de estar na minha cadeira porque eu me sinto segura e independente. Ele falou, tranquilo. Então, não tem problema. A gente trabalha o abdômen de outra forma. E aí, eu fazia os exercícios. Depois, eu mando para vocês como é que ele adaptava, assim. Que legal. Mas era bem tranquilo e muito legal. Eu amei. Tanto é que depois, eu já vi que tem uma outra cadeirante que está treinando lá no box agora. Ele também, na época, atendia uma menina que tinha síndrome de Down lá. Então, assim... Era muito massa, era muito legal. E eu gostava da energia do CrossFit, porque a galera todo mundo junto ali. Eu não tinha um espacinho ela nem meu. É elétrica, né? Não, imagina. Eu não tinha, tipo, sabe aquele que a gente fala, o puxadinho ali. Não, era lá no meio do povo. Que legal. Então fazia, aí os alongamentos eu fazia junto com eles na roda lá. A hora de alongamento de perna eu continuava alongando os braços mesmo de boa e aí começava o treino, entendeu? Aí eles colocavam lá no quadro o treino da galera e o meu ali. E aí a gente acompanhava. Muito bom. Mas era muito legal, muito legal. Eu vi muito na rede, né? Por isso que eu perguntei, falei, caramba, ela postava e de repente eu falei, caramba, ela tá no cross. E é uma adaptação dos dois lados, né? Porque você se adapta ao esporte, ele é você. Sim, que eu com achei certeza. muito bacana ele poder fazer isso contigo e poder realmente falar assim, não, vem que a gente vai fazer. E eu fiz uma amizade com a galera do CrossFit, assim. E todo mundo que falava comigo falava a mesma coisa. Fer, cara, antes eu ficava, nossa, olha a menina fazendo CrossFit, eu aqui reclamando de mim, porque a gente fazia 6 horas da manhã, né? Frase, né? Aí elas começaram, aí a gente conversava no cross e tal, aí eu via que o box do cross me marcava no Instagram, e quando eles me marcavam, eu ganhava alguns seguidores. E aí, depois que
que eu comecei a fazer amizade e tal, conversar com eles, aí eles mudaram totalmente a visão. Falei, eu nunca mais vou falar isso, nunca mais vou fazer essa comparação, não sei o que. Eu falei, viu? Ó, mas isso é tão interessante que é por isso que, né, que bom, eu falo assim, que bênção, né, que tem pessoas com deficiência que precisam de adaptações que estão para o público, né? Que estão no público. E as redes sociais ajudaram muito isso. Porque antes a gente ficava restrito ao que a gente via na televisão. Né? Eu falo, criança, né? Na década de 80, assistindo TV, na década de 90, adolescente, o contato que a gente tinha antes de eu entrar na faculdade de fisioterapia era o quê? Era o que eu via na Globo. No SBT, quando tinha, né, o programa do Silvio lá com o pessoal da ACD, era essa visão que tinha. Então, é muito limitado. Muito limitado. Na minha escola não tinha nenhuma criança com deficiência, né? Então, eu fui ter contato quando eu fui para a faculdade. E um pouquinho eu tive contato com criança com problema, né, de surdo e mudo. Mas, assim, foram algumas visitas, porque minha mãe chegou a fazer um estágio como professora de artes de pré-educação para pessoas com necessidades especiais. Então, ela foi dar uma aula com para crianças surdas e mudas de arte. Então, eu vi isso, mas para mim, assim, era uma limitação completa, total, né? As duas crianças, ela fez aquela aula. Então, eu tinha aquela imaginação ali. E não tinha nenhuma outra. Eu fui ter quando eu cheguei na faculdade, que daí a gente começa a fazer visita, vai lá, vai cá, vai no hospital, vai no ambulatório, vai conhecer aqui, vai conhecer outra associação ali. E hoje, na verdade, todo mundo tem condição de entender, ou pelo menos assim, de olhar e ir atrás de uma informação de uma maneira um pouco mais rápida. Então, é uma bênção ter pessoas como você que se coloca, porque você está doando parte da sua vida, da sua psique, da sua, porque tá lá na rede social para todo mundo te ver, você tem que estar com a mente boa. Por isso que de vez em quando a gente some e volta. Porque as pessoas vão te ver, vão te perguntar, vão te questionar. Mas que bom que tem essas pessoas. Porque eu atendo pacientes com doenças raras, atendo vários aqui na parte respiratória. Eu conheço alguns que estão na casinha, fechadinho no cantinho deles, e eles não querem se expor. Tem medo, tem vergonha, ou sempre foram muito protegidos, então eles não sabem o que fazer fora daquele quadradinho da casa, né? E que antigamente, quando tinha alguém com deficiência, até quando a gente falou com o Marquinhos, né? Tinha o quartinho da pessoa com deficiência, ela ficava ali, seja intelectual, seja física, ela não ia para fora. Poucos eram os pais que levavam as pessoas, né, com deficiência para fora de casa. E hoje a rede social acho que fez uma revolução, assim, pelo menos visual, né, no contato. Eu não sei como é que você lida assim, com isso. Tem feito essa revolução, né? Eu penso que ainda a gente tem muito o que ganhar e muito o que aprender uns com os outros. Mas, assim, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar e tudo na época da minha adolescência, não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha Orkut, tinha blog. E eu sempre falo da Tabata Contri. A Tabata foi uma das meninas que eu mais, assim, conversei, troquei ideia. Ela me ajudou muito no início, assim, da minha adolescência, em relação a isso. E agora você abre lá o Instagram, o Facebook, o Twitter. Cara, tem um monte de gente. Tem uma galera aí. E ainda tem pouca gente. Porque é sempre importante dizer que a gente é a maior minoria do mundo. Nós somos 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. E 25 milhões só aqui no Brasil. E você não vê esse povo. Você não vê essa galera. Quantas pessoas, tipo... Vamos falar só... do meu contexto aqui, que tem lesão medular. Que é mais fácil de visualizar, né? Eu, assim. O Marquinho, o Gabriel, quem mais aqui em Dourados? Tem tinha o Caio, que o Caio Darlan. foi embora, o Aldemir, o Darlan, não dá 10 pessoas. E assim, tem muita gente. E tem gente querendo viver, tem gente que tá formado, que é competente, que tem disponibilidade e que não tem oportunidade. E que às vezes não sai de casa, porque eu vejo por mim, eu sempre penso 2 vezes. Eu falo, vou sair de casa para passar perrengue. Hoje eu não tô afim, obrigada. Vou ficar em casa assistir minha Netflix deitada, que eu ganho mais. Ou tem dia que eu decido encarar o mundo, entendeu? Mas o mundo ali fora não tá preparado pra gente, que é pessoa com deficiência. Não tá. O mundo não tá preparado pra gente, não foi feito pra gente. E é isso que a rede social tem ajudado a transformar, principalmente nessa parte educativa e de conscientização das pessoas, né?
Só que eu penso que ainda a gente está muito longe do ideal. Você falando da televisão e tal, na sua época, né? A televisão sempre teve esse ar assistencialista e também, nossa, colocava o cadeirante lá para fazer um programa de domingo. Coitado, que ganhou doação, que não sei o quê, sabe? Essa coisa pesada. E é isso que eu falo, que o capacitismo, a gente foi ensinado assim, a gente via na televisão isso. Aprisiona a mente que só tem essa solução. Só. Né? Eu acho que é isso que é difícil. Se aprisiona a mente da pessoa, a pessoa não enxerga que existe muito mais coisas. Que existem possibilidades, né? De uma vida com uma deficiência, seja ela física, intelectual e tudo mais. E é importante. Eu me sinto feliz. Você perguntou como que eu me sinto, né? Em relação a tudo isso. Eu me sinto feliz e honrada. E eu me cobro muito por, às vezes, deixar de fazer mais do que eu tenho feito. Só que eu também estou no processo. Então, eu estou ainda no meu desabrochar. Amadurecendo essa ideia. Mas aos poucos eu vejo que está surgindo resultados, assim, sabe? E eu fico feliz por isso. Que legal. Porque as pessoas me falam isso e me dão esse retorno. E eu fico feliz de verdade por a chavinha tá mudando ali, sabe? Porque é preciso. É preciso. Esse pessoal tem que sair de casa, eles têm que participar ativamente da sociedade, eles têm que ter boca para falar, porque por muito tempo eu não tive. E assim, eu ficava calada, eu sofria e... Assim, a parte... Você entrou num ponto que eu ia te perguntar assim, nossa, você tá super ativa também com tudo isso. Você se tornou uma voz que eu acho que muita gente conhece hoje também, né, dentro do meio. Como é que foi essa virada de chave mesmo? Falei assim, não, eu preciso começar a falar sobre isso, eu preciso falar mais, eu preciso me expor, porque querendo ou não, isso tem que partir lá de dentro, né? É um desejo muito forte de querer modificar tudo isso. Sim, foi através de muita terapia. Eu chegava para a minha psicóloga e falava, olha, eu quero falar sobre isso, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu sei que eu sou capaz, mas eu não consigo. Olha só. E tratei isso na terapia por muito tempo, porque eu achava que eu era só mais uma e que a minha experiência talvez não era tão rica para falar por diversas pessoas, porque eu tenho que ser responsável, que eu estou representando um grupo de pessoas. Nossa, e aí eu ficava pensando assim, poxa, eu vou representar um grupo de pessoas dentro da minha experiência de vida, dentro das oportunidades que eu tive, dentro da família que eu tive e dos amigos que eu tive. Mas será que outra pessoa com deficiência tem facilidade das pessoas chegarem nela e serem amigas delas? Vai que essa pessoa não tem amigo. E eu tô... uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram e que me deixou pensativo. Rapaz, eu estava mostrando a adaptação do meu carro nos stories. E falando da dificuldade que era de eu ter um carro adaptado, de ter uma liberdade e ao mesmo tempo não ter essa liberdade. Porque, ok, eu guardo minha cadeira sozinha, eu tenho meu carro adaptado, mas e se eu quiser ir ali na Marcelino Pires para comprar roupa nas lojas? Eu vou ter essa liberdade? É super difícil. Então, assim, eu sou livre e independente, mas ao mesmo tempo eu não sou. E aí esse cara me mandou uma mensagem falando assim, é fácil ficar postando a adaptação do carro, sendo que você tem condições, que você é bonita e que você teve oportunidades. E a galera que vê seu stories e tá lá no quartinho, igual você falou. E aí eu falei, putz, tem essa galera também, entendeu? Tem. Então, assim, é uma divisão que acontece e que é real dentro das pessoas com deficiência, que eu tenho que aprender a lidar com isso, entendeu? Sim, e vai ouvir, porque imagina, né? Uma pessoa que fala isso pra você, imagina a mente dela. Você consegue imaginar melhor a mente dela, né? O que ela já passou, o que ela já sofreu. A história dela trouxe ela pra te falar isso. Que não é nem por maldade, é porque foi o desabafo dela. Ela precisava tirar isso de dentro. E foi a história dela, né? Foi o que ela tinha ali pra falar pra mim. Só que ao mesmo tempo eu fiquei refletindo sobre isso. Então, assim, tem várias coisas que me fizeram virar a chave, mas ao mesmo tempo que às vezes eu dou uma parada para respirar e pensar, sabe? Na minha responsabilidade e ao mesmo tempo nos objetivos que eu quero alcançar com essas palestras e com esse ativismo. Porque ao mesmo tempo que é necessário, ele também é bastante delicado.
Onde a gente, né? É difícil. A gente vai acessar pessoas Aham. que têm o mesmo pensamento e a mesma história do que eu. E vai ter, pessoas que não também. É que hoje, assim, né, se a gente analisa... Até me expressar sobre isso, eu não consigo Isso que eu ia direito, entrar. entendeu? Eu acho que a forma de colocar... Mas isso eu acho que, assim, não sei. Fala, depois eu falo. Não, assim, a questão da rede hoje, né? A gente, às vezes, senta eu e a Juliana aqui, a gente discute um pouco da rede, e a gente sabe que, assim, a gente consegue atingir muitas pessoas, mas a gente não consegue atingir pessoas que são totalmente semelhantes a nós, no pensar, no agir. E às vezes a gente questionou, assim, né, o que a gente fala e como a pessoa recebe isso. Sim. Igual foi um desabafo, né, nesse caso que você falou, mas ao mesmo tempo tem que estimular essa pessoa a mudar talvez aquele pensamento, as atitudes, para que também possa atingir outros patamares. Não sei, eu tô aqui pensando sobre o assunto. É que assim, né? Eu queria perguntar para a Fer, sim, era nesse sentido. Porque assim, imagina só, né? Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de se colocar no seu lugar, você também fica pensando, poxa, né? Eu não sei a história daquela pessoa, também não consigo me colocar no lugar dela. Acho que isso talvez vai mudar até a gente mesmo, a forma como a gente fala, porque a gente vem mudando o jeito de conversar aqui ao longo do tempo, com o feedback que a gente vem tendo. Né? Não sei se você passou por isso, a forma como você expressa, né, as suas coisas, se ela veio mudando ao longo do tempo. Muda, com certeza muda. Muda bastante. E esse pensamento que você falou agora, eu tenho isso, eu fico pensando, esse dia que o rapaz me falou isso, eu falei, caramba, se eu não tivesse um carro adaptado e precisasse pegar um ônibus na minha casa, adaptado para chegar até o Sicredi, eu simplesmente não ia trabalhar. Porque não tem. Não tem. Não tem. E aí, quando o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que muitas pessoas com deficiência nem sabem que o Estado paga a passagem para a gente ir para fora, por exemplo, para Brasília. Eu não pago minhas passagens. Tem vez que o TFD paga, tem vez que o Estado concede a passagem, tem vez que não. E se eu não tivesse condição, eu ia ter acesso ao SARA? Entendeu? Então, tem várias coisas que, na faculdade, por exemplo, se eu não tivesse tido força de vontade, resiliência, se não tivesse minha mãe para me levar todo dia, me buscar todo dia, de ter tido esse amparo e essa rede de apoio, será que eu estaria onde eu estou aqui? Será que eu estaria conversando com vocês aqui? Que eu conheceria vocês? Talvez não. Então, isso aí, eu penso que é além da conscientização. É além. É política pública. É uma coisa, assim, absurda. A gente tem que... Eu gostaria muito, e um dia eu vou, já estou até abrindo aqui para convite, mentira, para falar sobre isso na Câmara Municipal aqui de Dourados, por exemplo. Pois é. Entendeu? Com certeza. Porque precisa, é necessário isso. E vai além de diálogo. Eu sempre falo também nas minhas palestras que é muito legal a gente falar, conversar, trocar ideia, mas o mais legal ainda é a gente fazer acontecer. O que eu estou fazendo com a informação que eu consegui através do que a Fer me falou? Ou eu mesma, do que eu estudei sobre capacitismo, sobre acessibilidade, desses meus 22 anos de história na cadeira de rodas, o que eu tenho feito para mudar? Porque é muito bonitinho só falar. Mas eu preciso fazer alguma coisa para realmente as coisas acontecerem. E esse fazer é que você vai atingir pessoas que vão te receber de braços abertos. E vão ter pessoas que vão falar, cara, essa menina vai vir aqui na Câmara Municipal, ela vai esculachar a acessibilidade da cidade, e é melhor nem trazer, porque senão vai trazer problema pra gente. Bom, você sabe que isso pode acontecer. Na verdade, é o fato. É óbvio. Mas, e assim, eu acho que são fases do processo, talvez, né? Porque é um processo muito longo da sociedade ir mudando a forma de organizar o pensamento. Às vezes eu fico parando para pensar nesses assuntos quando vem um paciente novo, com alguma doença rara e diferente. Eu sempre paro para pensar. Eu fico pensando assim, é o processo. Antigamente, essas pessoas não saíam de casa, ficavam escondidas. Um ou outro pai que levava e todo mundo ficava olhando torto porque que tirou essa pessoa de dentro de casa. Hoje, a gente está numa fase, né, onde a gente teve a fase só do assistencialismo, que ficava aquela mídia da TV. Hoje, a rede social permite que você fale da sua individualidade, né, te permite fazer palestras e algumas coisas da parte de política pública. Então, a gente está numa fase. Eu acho que a gente tem que esperar, né, pensando
pelo lado bom das coisas, Sim. que as coisas vão evoluir e vão melhorar. Né, que a gente tem que trabalhar para elas, né? Sim. E aí vai o desafio de todo mundo que se engaja nessa atividade de ir atrás de transformar a nossa conversa aqui, né, em coisas boas para a cidade, né? Onde você mora ou em qualquer outro lugar que seja. Acho que é um processo, né? Você fica imaginando a sua cabeça projetando essas coisas lá na frente. Não, eu já projeto, eu viajo na maionese. E eu sou. Isso é bom. E eu sou muito Isso positiva, é bom. sabia? Por mais que eu seja realista, porque o que eu falo aqui não é de negatividade, mas é realista. Por exemplo, de alguém talvez não querer me levar lá na Câmara ou numa empresa, porque o cara sabe que a empresa dele não está cumprindo com a lei de cotas e não tem uma pessoa, um colaborador com deficiência, ou que lá na Câmara Municipal, por exemplo, eles não estão trabalhando esses projetos da mobilidade urbana e acessibilidade e tudo mais. Eu sei disso, eu sou realista, mas ao mesmo tempo eu sou positiva no sentido de ter esperança, de acreditar mesmo que as coisas vão mudar. E não se eu calar, acredito que né? vão, e não se calar, entendeu? E me recolher quando eu chegar no meu limite, dar uma cansada, beleza? Respirar e vamos lá. Porque é um papel importante e que eu já trouxe pra mim e me responsabilizei. Eu não vou parar. Já é teu, Entendeu? né? Já é teu. meu e pronto. Foi O BO tá na minha mão. Tá ali. O BO tá na minha mão e eu vou encarar, entendeu? E agregar mais pessoas, né? Conseguir trazer mais gente para poder enxergar esse lado do poder fazer algo, né? Porque eu acho que muitos têm medo de se expor. Eu tinha medo de me expor. Você ultrapassou essa barreira. Alguns conseguem, outros nem tanto. Eu acho que é um tempo onde a gente está vivendo essa dificuldade, essa questão de vamos usar as redes sociais a favor, né? Porque briga tem de monte. Então vamos botar mais uma lenha na fogueira, mas brigar por coisas que vale a pena. Tem umas que eu nem entro já para não ver briga. Porque eu já fui... Não, na semana passada... vai, conta uma. Na semana passada teve o Lollapalooza. E aí eu postei nos meus stories lá, eu sigo uma galera, PCD, e eu vi o relato deles, da experiência no festival. E foi um show de horrores, assim. Nossa, que E aí o Lollapalooza trabalhou muito o marketing antes do evento, da questão de acessibilidade, da pessoa com deficiência e tudo mais, e das assistências que eles iam ter lá no evento. Quando chegou no evento, foi uma vergonha. A entrega. E aí a galera na rede social, que isso é muito bom, porque Fica se não visível, tivesse, né? E se Ninguém não ia tivesse saber. o ativismo e se essa galera não tivesse coragem de chegar lá e meter as caras e falar o que realmente aconteceu, o festival não ia se ligar. E eu recebi um comentário também, um direct de uma pessoa muito educada, inclusive, fez um textão, mas falando assim: a pessoa sabe, por exemplo, você que é cadeirante, falou desse jeito pra mim, sabe, no Interlagos, lá, sei lá, acho que é lá, né, que teve o festival, sabe que é imenso. Por que vai nesses festivais? Eu falei, porque a pessoa tem direito e que ela quer se porque eu divertir. quero, porque eu quero, tom? porque eu Foi mais quero. ou menos Nesse tom? assim. Foi no sentido de, poxa, a Suave. pessoa com deficiência, ela sabe que pode passar perrengue, sabe que o festival é um festival gigantesco. Lugar aberto, que é né? enorme, lugar aberto, gramado. E mesmo assim, vai. E elas vão continuar indo. Aí E que vai tá. continuar a brigar. Eu Galera. falei que se um dia eu chegar a ser famosa, eu acho que ninguém vai querer me patrocinar. Porque eu vou chegar lá, Mulher das tretas. vai, falar, larga a mão dessa guria aqui, deixa ela. Mas que coisa, né? Às vezes as pessoas falam, ela foi educada, você falou, né? Mas ela queria te dizer que não precisa ir. Não Como assim? precisa, Assiste pela internet. Eu falo, A filha, sensação é a mesma. Não, a gente quer ir. Eu quero ir lá. Você é louco. Eu quero ir lá com o povo pulando, eu quero ir lá ver o show. Eu sei que é grande, eu sei que não sei o quê. Mas eu preciso de um banheiro que tenha acessibilidade. Eu preciso de um carrinho, se eu quiser. Aqueles carrinhos da Globo lá que leva a pessoa, sabe? Do não lugar é tão pro difícil outro. assim. Não é tão difícil, gente. Aí o pessoal faz aqueles baita palco lá das empresas que estão patrocinando o evento, tudo escada. Aquela blogueira lá, a Pequena Lô, que é influencer e tal, ela subiu carregada, um cara que ajudou ela e depois subiu a cadeira de rodas. Então, assim, é complicado, porque ao mesmo tempo que você quer se divertir e que você quer participar, você pensa, vou chegar lá. Não, mas e o pensamento? E faz das um marketing, pessoas? né? Gasta uma fortuna com marketing. E a investe maioria das pessoas, de verdade, eu acho que na pensa coisa. isso, sabia? Então, Elas só não isso que externalizam, igual essa justamente, pessoa teve verdade. coragem de falar pra mim. Mas eu acho que as pessoas pensam, falam, cara, o que esse povo vai fazer lá? Por que não...
Entendeu? O que me preocupa é isso. É isso. É o porque eles têm esse pensamento. Esse é o paradigma a ser quebrado, né? Porque você tá lá, tudo bem. A gente sabe que a nossa cidade não tem acessibilidade, o nosso país, vamos colocar de uma forma geral, não está preparado para receber. Aí chega um evento desse, que é um evento internacional, se a gente for pensar, não é? É um evento extremamente grande. Poxa, não custa cada um que vai lá patrocinar fazer um pouco? Cara, não fica nem na responsabilidade do evento. Não. A gente tentando achar solução pro negócio, né? Mas eu falo, poxa, mas isso se aplica a qualquer outra coisa do estilo. Qualquer outra coisa. A nossa, igual aqui, vamos dar um exemplo nosso aqui. Quando a gente foi fazer a porta da frente, quando a gente viu a medida, eu falei, caramba, a medida. Que a gente tem que ter acessibilidade. Aí, tá, ótimo, a medida tá ok, as portas tá tudo ok. Mas assim, quem que vai pensar no tamanho da porta que tem que ter acessibilidade para a pessoa entrar? As pessoas não pensam nisso. Não. Por mais que é obrigatório, é lei. A gente teve que fazer várias alterações aqui dentro, porque é lei. E as pessoas não cumprem a lei. Não cumprem. E também, às vezes, não tem fiscalização, né? Não cumpre a lei, não tem fiscalização. Com todo respeito aos arquitetos, engenheiros, mas às vezes também não rola essa consciência da parte deles, de alguns. Esses dias eu estava pesquisando casa para alugar ou comprar, enfim. Aí tem um condomínio fechado que estava fazendo essas casas conjugadas, né? Um monte assim. E aí eu perguntei para ele, falei, olha, eu preciso de banheiro amplo, porta de 80 centímetros, 90, e um banheiro amplo. E assim, possibilidade de eu descer do carro e entrar na casa. Então, não, Fer, tem um bloco que é só para isso, não sei o que, vamos lá conhecer. O cara ficou morrendo de vergonha, porque ele nunca tinha levado um cadeirante lá para conhecer, eu fui a primeira vez. A porta do banheiro passava a cadeira, mas não fechava a porta comigo lá dentro, porque a cadeira não fazia o giro no banheiro. Sim. Então, assim, eles fizeram um bloco, não é o bloco, mas o térreo era para PCD. Eles fizeram isso e eu fiquei pensando, quem construiu e projetou isso aqui, o arquiteto e o engenheiro? Será que eles não pensaram nisso? Se é preparado para PCD, o mínimo que tinha que ter era um banheiro que a cadeira passava, que fizesse o giro, que desse, né? Não tinha. E aí ele falou, me desculpa, porque eu tô morrendo de vergonha, porque eu não imaginava que a sua cadeira não ia fazer o giro aqui. E a sua cadeira nem é tão grande, Fer. Tem cadeiras muito maiores. Às vezes tem pacientes que são, né, com estrutura de tronco maior, a cadeira muda. Ou então aqueles pacientes que têm aquelas cadeiras mais altas e largas para apoio de cabeça, muda. Cadeiras para idosos, né, que você tem necessidade de deslocar. Gente, eu vou em casa de idoso que é uma dificuldade para dar um banho. Aí a família quebra a porta, o batente, né, para poder abrir, para poder entrar com aquele idoso. Porque não foi projetado. E aí, assim, né, saindo do PCD, mas pensando no idoso mais idoso, com necessidades, assim, é muito complicado. Porque é muito difícil você acertar um banheiro. Bota um piso que escorrega, cai todo mundo lá. O idoso e o banheiro, sabe? Então, isso é muito complexo. Aí tem aquelas alças de idoso. Eu já vi umas instaladas que eu falei, quem foi a pessoa iluminada que instalou isso? Eu vejo cada projeto aí, cada loja abrindo, cada restaurante que eu falo, não é possível que isso aqui foi aprovado. Então, não é possível que um cadeirante... Sabe? E aí que eu chego no meu limite, que eu falei pra vocês. Você dá aquela raiva, né, Bárbara? Aí dá a raiva. Que acumula, né? Vamos falar a verdade. E aí eu fico com vergonha e fico constrangida de chegar pro dono do restaurante, por exemplo, e falar, olha, essa rampa aqui não tá legal não, se eu quiser um dia vir sozinha aqui, eu vou ter que chegar ali e falar, moço, vem aqui me ajudar a subir aqui, porque eu não consigo subir. Eu fico com vergonha da pessoa. É igual quando a pessoa está estacionada na vaga com deficiência. Eu fico com vergonha de abordar a pessoa para falar o óbvio. E aí que eu chego no limite, entendeu? É que tem coisa que não precisava ser dita. Então, exato. Não precisava ser dita. Já tá na lei ali. É só fazer bonitinho e cumprir. Uma vez eu vi uma pessoa na vaga de idoso. Acho que a pessoa não tinha 20 anos. Só para começar a história. Aí você fala, poxa vida, né? Tinha vaga, sei lá, 20 metros na frente na quadra. Mas a pessoa estacionando de idoso. Eu só vou ali 1 minuto e volto. Eu vou 1 minuto. Desculpa, lembra? Teve até uma manifestação que deixaram as cadeiras de rodas. Sim.
né? É só 1 minuto. Só 1 minuto. Então, assim, esse só 1 minuto atrapalha muita gente. E as pessoas não têm consciência disso. Não tem nenhum. Não tem consciência. E não se colocam no lugar. Não dá nem pra falar, vou colocar. Não se colocam no lugar. Isso eu vou falar que é a parte que a Dani sabe disso, minha esposa. Eu vejo o negócio e falo, caramba, de novo. Aí você vê a pessoa saindo, voltando, você fala, poxa vida, cara, por que faz isso ainda? Mas enfim, eu tenho minha indignação também, eu te entendo. Sim. Nesse aspecto. E pra você deve ser mais exaustivo eu ainda. fico imaginando, não tem coisa que não precisava explicar? É o óbvio, né? Quando você falou de um banheiro projetado para PCD, que um PCD não pode usar, você fala quem projetou essa coisa maravilhosa aqui, para não falar outra coisa. Quem fez? Quando eu fazer meu portfólio dos workshops, treinamentos e tudo, eu vou fazer questão de ir naquela imobiliária e entregar. Falar, olha aqui. Preciso te mostrar um negócio. Porque às vezes seu corretor vai lá e leva o PCD vai num negócio que não é legal. E vocês podem até perder a venda e o cliente. É essa visão que as empresas têm que ter também. Vai afetar o bolso deles, né? Nós somos consumidores em potencial. Nós somos. A gente trabalha, a gente faz a economia girar, a gente quer consumir, a gente quer frequentar os lugares, e a gente tem direito disso, mas ninguém pensa nisso. Então, eu vou fazer o paralelo com o idoso de novo, né? Mas é a mesma coisa com a pessoa idosa, no sentido, por exemplo, dos planejamentos. A população brasileira está envelhecendo. Então, como é que você vai projetar novos empreendimentos imobiliários? Eu fico indignada com casa e apartamento. Que você não consegue entrar com um idoso numa cadeira de rodas e subir um elevador. Como que projeta um mega power, super lindo, super caro empreendimento onde não entra a cadeira no banheiro, não pode girar? Não pode um negócio desse. Não faz nenhum sentido, né? Eu fico indignado por conta que é a população que eu mais atendo. Então, eu consigo te entender como é que uma... Eu tô imaginando a sua cara. Não, eu fiquei Você entrando no banheiro para PCD, aquela placa linda, supermarket. Não, vou comprar aqui. Foi feito pra mim. Você chegar lá, você fala... A porta não fechava. Que maravilha. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, e quando tiver visita em casa? Porque você ir no banheiro de porta aberta é de boa, se você tá sozinho, né? Você tava de bom humor nesse dia, né? Quando você tá com visita em casa, como é que vai fazer? Eu vou ficar aqui de porta aberta? Daí eles escoraram na porta, assim. Tipo, verdade. Moça do céu. Eu acho que eu te mostrei no lugar errado. Eu, com muita educação, no final, eu falei pra ele, olha... um conselho de amiga. Falei, se algum cadeirante ou pessoa com deficiência te procurar, não apresenta isso daqui. Acho que você falou, nem ele sabia direito, né? Nem ele sabia. Porque ele não tinha ido ainda com uma pessoa PCD, né? E aí eu falei pra ele, nem apresenta isso daqui, porque você vai perder o cliente. Você pode até perder o cliente, porque daí ele vai procurar outra imobiliária, outro corretor. Mas assim, se atenta a isso e, se possível, leve para a sua equipe também essa experiência que você teve comigo. Conversa lá com o seu chefe e tal, reúne a equipe e fala. Tem que se atentar a isso, cara. Tem que... O pessoal tem que começar a se ligar nisso. Não pode acontecer. Aí eu fico sempre... Porque eu sou muito reflexiva, né? Eu fiquei pensando. Ali foi uma situação constrangedora para mim. Porque eu falei, poxa, aqui não é o meu lugar. As pessoas não me veem como uma pessoa que eu posso, né, estar aqui. Qual que é meu lugar no mundo? Se as pessoas estão projetando uma coisa que é para pessoa com deficiência e eu não consigo usar, qual que é o sentido? Né? E aí, às vezes, se você não tiver com a cabeça muito boa, você começa a questionar umas coisas, você pira na batatinha, você fala, ih, larga a mão. E assim, e com certeza já aconteceu. Já. Né? Comigo você já várias vezes. Então, assim, é uma situação, igual você falou do show. Né? Tem uma propaganda. O pessoal vai lá, faz propaganda. Não, que vai ter isso, vai ter esse. Chega lá, não tem. Tá tudo errado. Sim. Tudo. Então, assim, começa de divulgar que vai ter. Já para começar a história. Então, assim, hoje, pensando em tudo isso, como é que hoje você consegue lidar com essas situações? Porque elas são rotineiras. Como é que a tua mente já trabalhou? Como é que ela já amadureceu também dentro disso, né? Já amadureceu bastante. Mas tem dia que eu super fico triste. Fico mesmo. E aí eu
me fecho, respiro, entendo, converso com Deus. Aí eu falo assim, Deus, você tá achando que eu sou a She-Ra, né? Muito guerreira demais, assim. A minha relação com Deus é tete a tete, assim. Pai pra filho entendeu? Muito legal. Mas são dias e dias. Tem dia que você tá, igual esse dia que eu fui com ele. Eu fiquei pensativa no carro e tal. Eu falei, será que vai ser tão difícil assim eu achar uma casa pra eu financiar que não seja caríssima, porque tem que ser uma casa, tem que ter um espaço grande, né? O banheiro tem que ser grande, a cozinha não pode ser muito pequena, porque o giro da cadeira tem que ter, a garagem tem que ser coberta, porque dia de chuva ou uma garoa. Eu demoro 1 minuto e meio no máximo para desmontar minha cadeira, mas mesmo assim, não dá para eu ter garagem descoberta. Enfim, eu fiquei pensando várias coisas, e aí eu me vi meio decepcionada, sabe? E aí eu falei, caramba, mas tudo bem, as coisas vão melhorar, vai dar certo, eu vou encontrar um lugar que eu vou morar, que vai dar certo pra mim, que eu vou fazer os ajustes necessários e vai ficar tudo bem. Mas tem dia que não, tem dia que eu falo, ai, caramba, eu não precisava estar passando por isso, entendeu? E eu não mereço passar por isso. Não precisava e não merecia. E não quer. E não quero, mas a gente passa e fica pé da vida. Então, são fases, assim. Hoje eu sou muito mais consciente e amadureci muito, mas eu ainda tô evoluindo. Por exemplo, antes eu passava um perrengue danado em viagem de avião e não falava nada. Só do ano passado para cá eu já tô com 2 ações contra uma companhia aérea de constrangimento que eu passei na hora de embarque. Tipo, da companhia aérea me colocar lá na 9ª fileira no corredor e não ter corredorzinho de avião. E o pior, não ter cadeira de rodas que chegue lá, porque tem aquelas cadeirinhas de rodas que passa no avião. Se a gente tá na fileira lá de trás, que não é para acontecer, a gente tem que estar na primeira, que é a preferencial, a cadeirinha passa no corredor. E naquele dia não tinha cadeira de roda disponível, sendo que tinha uma pessoa com deficiência para embarcar, que seria eu. Foi quando eu fui para Brasília fazer a cirurgia, em setembro do ano passado. Aí eu cheguei na comissária e falei assim, olha, eu tô indo para Brasília, minha coluna tá toda quebrada. Vocês vão me pegar em 2, porque daí eles pegam um aqui e um aqui, né, para fazer a transferência. E vocês vão me levar até lá, igual um saco de batata. Aí ela, não tem o que fazer. Aí eu falei, tá, mas e os assentos preferenciais lá na frente? Eles foram vendidos agora, ali no embarque, para os clientes... cartão, Master Black, não sei o que lá. Eles não podem andar até a 9ª fileira, né? Aí eu falei, vocês venderam sabendo que ia ter uma pessoa com deficiência no voo. Deve ter sido algum mal entendido, não devem ter se atentado a isso, eu não sei o quê. Eu falei, vocês não vão fazer nada. Aí ela falou, olha, eu vou deixar você aqui. Aí ela colocou eu ali perto da onde elas deixam as comidas ali, os trem. A hora que o pessoal entrar e embarcar, eu converso com o cara que comprou. Se ele quiser se disponibilizar, daí você fica ali. O cara não quis. E assim, ele foi escroto, foi chato? Foi. Mas ele estava no direito dele. Ele tinha acabado de pagar não sei quantos reais a mais. Eles não iam devolver o dinheiro pro cara. E aí eu falei pra ela, moça, faz o seguinte. Falei pra ela, não precisa conversar mais com ninguém. Foi o primeiro cara que ela abordou, o primeiro cara recusou. Tinham mais 2 ainda. Eu falei, não fala mais com ninguém. Me leva lá do jeito que vocês querem me levar. 2 pessoas me carregando. Leve eu lá, eu vou ficar lá. Aí me pegaram aqui, fui lá e tal. Tirei foto de tudo. Cheguei em Brasília, desembarquei em Brasília, liguei no saque da companhia aérea, fiz a reclamação, anotei o número do protocolo, juntei todos os meus laudos médicos de que eu estava indo para Brasília, que eu era cadeirante, que eu estava indo para fazer uma cirurgia. Fiz uma baita de uma ação e entrei. Se fosse em outro caso, de verdade, há uns anos atrás, eu ia ficar super triste. Eu ia chorar e eu ia ficar quieta. Tipo, só eu num voo de mais de 200 e poucas pessoas, passando por isso, já me desgastei um monte lá, já fiquei triste, já chorei, já passei por um constrangimento do caramba, e ainda vou me desgastar com ação judicial, com audiência, com briga, com não sei o quê. Eu prefiro evitar, porque eu era assim, sabe? Entendi. Agora não. Se for pra eu ficar rica com ação judicial, eu vou ficar, eu quero que esse povo se lasque.
Brincando. Tô brincando. Não, mas assim... chega um ponto que não dá, chega um né? ponto que... Aí eu falei, não. E foi uma decisão também. Foi isso que você me perguntou, né? Qual que foi o processo, assim. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Tô amadurecendo, mas eu tô decidida de que através de mim algumas coisas vão mudar. Sim. Pela dor ou pelo amor, mas vão mudar. Ou pelo processo judicial, não Ou importa. pelo processo Porque judicial. a justiça é pra isso. Ela é pra ser incomodada, não é? Sim. Ela E não aí- vai se mover se a gente não incomodar. Não é esse o processo? E aí, da outra Então, vez, temos agora que eu fui em incomodá-la. janeiro, no retorno, foi a mesma coisa. Eles colocaram minha cadeira de roda lá no porão, arregaçou os 2 paralamas da minha cadeira. E eles não têm noção que uma cadeira de rodas leve, que dê qualidade de vida para a pessoa, é caríssima. Tem cadeira que custa o valor de um carro hoje em dia, cadeira importada com o dólar do valor que tá. Aí eu fiz o orçamento dos meus paralamas, R$8.500 o par. Aí eu falei, beleza, fiz o orçamento, entrei com a ação, pedi danos morais no meio, vamos ver o que vai dar. Mas assim, tô fazendo. Antes eu não fazia. Sim. Mas eu falo que custa pensar de outra forma, né? Não é custoso. Na verdade, eles têm que ser empurrados para fazer isso, né? Porque são grandes companhias, é gestão empresarial. Sim. Então, a gestão empresarial tem que entender que é possível fazer diferente com um custo muito baixo. Muito Não baixo. custa É. tanto fazer Porque diferente. Imagina. preparar essas pessoas, igual no voo que eu fui carregada lá para a nona fileira. Talvez se eles tivessem um curso, alguma coisa, um treinamento para essas pessoas, não teria que estar passando por tudo isso. Nem a companhia aérea, muito menos eu. Entendeu? Mas não, eles preferem... Vai empurrando com a barriga. É igual a acessibilidade mal feita. Tipo, vamos fazer... Se aparecer alguém aqui, vai aparecer 1 ou 2. E vai Eles deixando se assim, viram, né? eles engolem e deixa. Vai deixando. É Cara, eu muito sempre louco. falo, é um absurdo, né? É um absurdo. São as coisas óbvias que a gente não precisava ficar discutindo, Não. mas precisa, né? Tem que Sim. ser dito. A gente precisa Tem que ser falar dito. daquilo que é tão visível. Eu até ia te perguntar uma outra coisa, porque a gente está falando bastante de cadeirante, porque é visível, né? Mas não, né, portador de necessidade especial, paciente, pessoa com deficiência, não é só cadeirante, né? Você também fala sobre outras acessibilidades que não são só para cadeira de rodas, outras deficiências, ou não? Você trabalha só nesse nicho? O meu nicho principal é esse. Às vezes eu falo, só que eu até me cobro muito em relação a isso, porque a gente tem essa tendência de só ver o nosso, Sim. a nossa necessidade, né? Por exemplo, se você for ver uma rampa de acesso que tem o piso tátil, é ótimo e deve ter para pessoa com deficiência visual. Mas para o cadeirante a rodinha trava ali e a gente pode cair. Só que tem que ter para mim, tem que ter para ele, entende? Então, assim, são questões que são complexas de falar. Mas eu prefiro falar do meu nicho porque eu vivo essa realidade. Eu não gostaria de... eu acredito que lugar de fala todo mundo tem. Eu não acho que Não é só você, por como isso, fisioterapeuta, vocês dois, como físio, não podem falar sobre capacitismo, sendo que vocês não têm uma deficiência. Não. Vocês devem falar sobre capacitismo. Não acho que isso... não faça essa diferenciação, assim. Entendi. Mas eu prefiro falar sobre deficiência física, cadeirante e tudo mais. Porque é a realidade que eu vivo, entendeu? Mas eu sonho ir, tipo, um dia fazer uma roda de conversa, colocar uma pessoa surda, uma pessoa cega, entendeu? Pra gente trocar uma ideia. Que legal. Porque são realidades muito diferentes. Esse final de semana eu assisti o filme que foi premiado ao Oscar e eu gostei. E vi um monte de crítica que não foi legal, bom. entendeu? Então isso aí também é de se conversar dentro da comunidade como um todo, de pessoa com deficiência, pra gente trocar essas experiências. Porque é muito importante, né? Até para todo mundo poder se entender melhor, né? Porque Sim. assim, eu entendo você falar do teu nicho, né? Porque querendo ou não, é como se fossem nichos de trabalho também, né? Exato. Você falar sobre aquilo que você vive. Tem mais propriedade para dar até Lógico. exemplo, sugestão. É a realidade né? dela. É mais simples. Então facilita muito na hora de você argumentar, na hora de você dar exemplo. Acho que isso é fantástico. Por isso que eu falo, tinha que ter vozes de todos, né? Para poder realmente ter essa veracidade nas palavras, né? É melhor do que eu falar, do que a Juliana falar, porque a gente está se colocando no lugar. Sim. Né? Então, quando a pessoa vem falando isso, acho que é muito bacana para a gente sentir a verdade. E eu que não ela tenho, vive. sim, muito e eu legal. não tenho amigos com deficiência visual ou
ou surdo. Deixa eu pensar aqui. Eu conheço um rapaz que tem paralisia cerebral, a gente troca uma ideia muito legal, mas a maioria da convivência que eu tenho, assim, e não aqui em Dourados, eu Fora falo também. de cadeirantes, de lesão medular, que é o que eu vivo. Você acaba mais, convivendo. assim. Eu falo assim, né? O deficiente visual, tipo, você sem óculos vai no banco, né? E aí tem aquele negócio que tem 10 fileiras, aí tem a mesa, aí tem mais 5 metros, aí tem um painel lá no fundo, e aquele painel mostra uma letra desse tamanho. Aí você esqueceu o óculos, você não vai ver o seu número sendo chamado naquela porcaria daquela tela. Não vai. Custa ter um... né? Alto-falante, sei lá, coisa simples, né? Na verdade, é a audiodescrição, Sim. né? Audiodescrição. Sim. Eu falo assim, gente, é caótico, né? Então, e falta assim, um pouco de carinho para projetar. Você falou ali do piso tátil, eu fico aqui imaginando, né? Deve ter uma solução da engenharia para fazer uma rampa com piso tátil que não atrapalhe subir a cadeira. Tem que ter uma solução para isso. Não é impossível ter. Tem que ter uma solução para isso. E se não e tem, são vai descobrir, né? necessidades diferentes, né? São. São necessidades diferentes. Por exemplo, Sim. eu que vou num restaurante, a minha preocupação maior na logística antes de sair é se a rampa de acesso é tranquila para eu subir sozinha e se lá dentro tem um banheiro com acessibilidade. Sim. Às vezes tem banheiro com acessibilidade, mas a galera faz de depósito também. Eu tive várias vezes de querer usar sério? banheiro. Tinha caixa. Tinha caixas e caixas e produtos de limpeza e tudo mais. Mas era E produto aí- de limpeza. Vai que um restaurante tá guardando outras coisas no banheiro. Né? E aí, Jesus da glória, amém. Isso é só pra... não, A gente ri um pouco do... Credo. das peripécias, né? Ai, e aí, por Deus. exemplo, a necessidade de um cego, um cardápio em baile, cara. Não tem. Não tem mesmo. Não tem. Não tem. E aí tem. agora tá na moda, né? Todo mundo tá usando o QR Code lá, mas podia No colocar celular. uma audiodescrição, né? Que falasse o cardápio também pra pessoa. E não é difícil de fazer, eu acredito. Tem alguns, eu não sei. Tem aqueles tabletzinhos pequenininhos É, também, mas hoje também em não dia. tem Eu sou um audiodescrição. pouco ignorante, assim, nessa parte, mas eu penso que tem um aplicativo que, com o QR Code, eles colocam o cardápio e aí joga pro aplicativo e o aplicativo lê pra ele o que tá Faz. escrito, entendeu? Só que, Olha. assim, a pessoa tem que ter o celular, tem que ter o aplicativo e não sei o quê. É mais fácil o restaurante fazer essa Não, e agora tá, acessibilidade, e agora tá acontecerem. moderno ter os tabletzinhos para vocês já fazer o pedido. pedido. Ali cabe um audiodescritor. Eu vejo uns Exatamente. vídeos. Eu e a Dani, a gente vê uns vídeos do Japão, né? Aham. E lá é tudo assim, telinha. Então, assim, eu não sei se lá deve ter essa tecnologia. Provavelmente já tem. E você vai clicando e o pedido chega só de você selecionar no tablet. Por que não fazer isso aqui também, né? É simples, né? Existem possibilidades simples, não aqui. é? As pessoas precisam parar para pensar que existem pessoas que vão precisar disso. Claro. Não esperar né, o futuro, né? Sim. Aquele futuro hipotético que a gente gostaria de ver, o ideal. Teria que estar funcionando sem precisar aparecer alguém para dizer que não existe. Exatamente. Né? Pô, Porque eu não tenho, mas eu te ajudo. Né? Porque pessoas com necessidades diferentes, com deficiências, a gente já conhece tantas deficiências, então já poderia se projetar coisas assim para facilitar o processo, né? Sim. Mas Facilita mesmo. enfim, Mas eu tenho esperança que vai. não, é a luta, né? É, a gente não pode perder, né? Não. A Não, esperança. não, é a luta, é a luta. Pergunta inusitada, assim, rapidinho. Tá, beleza. Você já pensou em entrar na política? Já. Já. E aí? E aí que eu tenho que amadurecer. Ela está pensando, ela não, está beleza. no gerúndio, ela está É no só gerúndio, mesmo. ela está no gerúndio. Já pensei e eu Certo. tenho que amadurecer a ideia. Legal. Quem sabe um dia? Quem Olha aí, ó. sabe? Não, Né? porque Penso assim, que eu seria pessoa uma que tá forte ativa, né? política pra ser pedra no sapato de muita gente aí, viu? Até porque, assim, é igual a nossa classe, né? A gente também não tem muitos políticos lá Não tem. no Senado, aqui Câmara de Vereadores, nada. Né? E eu não tenho essa aptidão. Por isso que eu pergunto, às vezes, você tem aptidão para isso? E eu quero, eu É gostaria. legal. Tem uma senadora em São Paulo que ela é tetraplégica, Mara Gabrilha. Mexe do pescoço pra cima, assim. E ela é maravilhosa. Todas as vezes que tem pautas, assim, absurdas que eles vão... Ela entra no meio e só tem a Mara. Pensa. Quantos políticos são, né? É muito pouca gente. Tinha que ter mais, assim. Então tem uma formiguinha lá. Tem, ó, tá vendo? Tem uma brasinha dentro do coração aqui. Tá ali, ó. De verdade. E o legal é que ela tem um direito a favor dela.
Não, e o tempo, né? Eu falo que o tempo também é importante para amadurecer essas coisas com calma. Sim, porque política também não é fácil, né? Não. Mas é necessária. É necessária e tem gente que fala, não gosto de política, não sei o que, eu não quero... Mas é necessário. A gente vive numa democracia e a gente tem que ter. A política está em todos os momentos da sua vida. Exatamente. Gostando você ou não. As pessoas falam assim, eu não vejo nada de política. Eu falei, gente, mas se você não souber nada de política, você fica muito alheio à decisão aleatória do povo aí, né? De quem vai te influenciar, vamos colocar assim. Você precisa ter um pouquinho de conhecimento. Sim. Né? Por mais que a gente não queira, eu falo por mim de não me envolver politicamente, porque né, eu não falo de aptidão, mas eu, na verdade não tenho saco para isso, porque eu acho que eu ia estourar muito, eu nem ia aguentar ver o que acontece, eu já ia me irritar muito fácil. Mas eu acho que tem que existir. Quem está apto a fazer isso, quem tem essa brasinha lá que está fervendo, tem que ir para poder brigar por tudo isso. Porque senão ninguém vai. Ninguém vai. Fazer aquela perguntinha pra ela. Pergunte. Sabe qual é aquela perguntinha? No final, aquela que não tá no briefing. Pergunte. Né? De repente eu faço a outra. Não, na verdade... Brincadeira. Não, na verdade são duas. É que são duas. Você faz uma, eu faço outra. Tá. Não, eu vou fazer duas, porque eu gosto de par. Meu esposo que sabe. Tá vendo? É que assim, se eu for comer um bife, tem que ser 2. Entendi. Entendeu? Se for cortar uma fatia de bolo, tem que ter 2 dedos de legume. Entendi. Essas frescuras e toque de gente sem noção, sou eu. Entendi. Não é uma bala, eu preciso ter 2 balas. Então deixa as 2 perguntas pra ela. Não, eu sempre... mesmo que ele não deixa, eu dou um jeito. Não, vai que vai ficar tranquilo. Não, a primeira pergunta que eu tava quase esquecendo, a primeira pergunta. Não pode. Já aconteceu uma coisa assim muito inusitada que no final acabou engraçado? Várias. Conta uma aí. Uma só. Nossa, só uma. Várias. Inusitada que ficou engraçada. Caramba, tem várias. Mas é porque assim, eu sempre conto da do bife de fígado, né? Todo mundo já tá cansado da do bife. Mas conta aí. Vou contar então do bife. Deixa eu pensar em outra que também seria massa assim pra contar. Bom, vamos pelo bife de fígado. Uma vez eu fui no açougue pra comprar 3 bifes de fígado só. E aí eu cheguei no açougue e falei pro rapaz. Porque ela queria só 3, tá, gente? Ela queria 3. Só 3. Eu conheço essa, mas aí, ela é boa. Ela é boa, porque é inusitada, acabou sendo engraçado, porque eu paguei de louca na fila do açougue. Mas ao mesmo tempo. Hoje a gente consegue rir, né? E aí o rapaz que tava do lado, um senhor já, só que ele não era muito de idade. Falou, não, pode dar 1 quilo de bife de fígado pra ela. E aí eu falei, não, obrigada. Aí virei de novo pro atendente e falei, eu só quero 3 bifes de fígado. E ele virou de novo pro atendente, ele não se dirigiu a mim em nenhum momento. E ele também não perguntou pra mim se eu queria ou não. Aí virou pra ele e falou, não, pode dar 1 quilo de bife de fígado pra ela, eu faço questão. E ele mostrando assim, né, Aí eu falei assim, eu não quero, obrigada. Se eu quisesse, eu comprava. Agradeço a gentileza. Aí fiquei brava, né? E aí o rapaz viu, pegou só os 3, me deu, tá? Coloquei o bife na cadeira e saí. E todo mundo ficou na fila do açougue me olhando, falando, gente, o que aconteceu aqui, né? O cara quis ajudar, a menina ficou doida de bravo e foi embora. E depois eu entrei no carro e comecei a rir. Eu falei, Jesus do céu, o que aconteceu, né? Que coisa né? maluca esse mundo, E né? assim, aí no fim das contas, eu achei engraçado, né? Mas ao mesmo tempo não é, não. Não é. A gente ri pra gente manter o nosso humor próprio, individual. Exatamente. Porque mostra aquilo que a gente falou do começo, do capacitismo. A pessoa já imaginou que você tá levando só 3, porque, coitada. Né? Não porque você só quer 3. Exatamente. E assim, eu acho que a sua fala, quando você contou essa história a primeira vez que eu ouvi, acho que a parte que mais me marca é quando você fala que ele olhou para o moço, falou com o moço e não se dirigiu para você em nenhum momento. Eu acho que essa frase é a que me marca. Poxa, pergunta para ela o que ela precisa. Você precisa de ajuda? Não, o povo não pergunta. Né? Não Eles já pressupõem, as pessoas já pressupõem que a pessoa com deficiência precisa de ajuda. Eles não perguntam. Eles já entendem isso na cabeça deles. Eles já sabem qual é a ajuda. Já sabe qual é a ajuda, já sabe como ajudar e vem ajudar. É a pior parte. Que às vezes acaba atrapalhando. Tipo, atravessa você pro lado que você não quer ir da rua, não, que é a piada. Pro outro lado. Peraí. Exatamente. Já se pressupõe isso e nem pergunta. Eu sempre falo pergunta. Oi, como é seu nome? Fernando, você precisa de ajuda? Não, obrigada. Beleza. Ok, fechou. Não, posso te ajudar de alguma forma? Aí se a pessoa aceitar ajuda,
Como que eu posso te ajudar? Eu quero que você pegue aqui, que pega assim, porque às vezes da pessoa, muitas vezes já aconteceu de eu, por exemplo, ir embarcar no voo, sei lá, qualquer coisa. A pessoa vem me pegar no colo aqui, sabe? Você vai pegar criança, assim? Tipo, não, tem que pegar naquela. Não, né? Aí eu já falo, não, tem que pegar aqui. Pega assim, aqui. Tá. A gente instrui. Mas o legal é ter esse diálogo e perguntar sempre, não é chegar. Uma vez eu tava chegando no Sicredi e aí a rampa lá é uma rampa tranquila de subir. Só que todo lugar a gente faz esforço. E eu tava lá, de repente, Você sentiu um turbo, subi. Aí eu olhei pra trás, um cara me empurrou na rampa, correndo, sabe? E aí eu olhei pra ele. Aí ele ficou assim, eu vi você aqui, quis ajudar. Aí eu falei, não precisava, mas obrigada. Falei pra ele, fui meio... Eu queria, na verdade, xingar ele, mas tudo bem. Eu não precisava, mas obrigado. Peguei, entrei no banco. Puta, tava brava. E aí eu falei, qual que é a dificuldade das pessoas de... Porque às vezes, assim, o que as pessoas têm que entender também, que cada um executa uma atividade de uma maneira diferente. Vocês que são fisioterapeutas sabem. Tem paciente que faz... Como eu falei, se junta 10 cadeirantes que tem a mesma lesão medular, cada um vai fazer de uma forma diferente. Mas ele consegue fazer. E ele tem independência para fazer aquilo lá. Então, às vezes, a pessoa vê a gente ali fazendo esforço, subindo uma rampa, já vem ajudar sem pedir ajuda. Mas, às vezes, eu não preciso de ajuda e eu não quero. Eu quero subir aquela rampa da minha maneira e como eu consigo. Só que, às vezes, eles não perguntam e acaba ultrapassando o limite do aceitável, aceitável, porque eu mexer a sua cadeira sem pedir licença. Não, eu falo que a cadeira de rodas é a extensão do meu corpo. É uma parte do seu corpo. É uma parte de mim. Você não, sabe? Lógico. Eu tenho pavor de estar parada e as pessoas se escorarem em mim. Tem gente que brincando. Eles se escoram em mim. Ou estamos sentada e aí põe o pé aqui, como se fosse um escoro, entendeu? Ou me dá um monte de coisa. Segura aqui pra mim, põe no meu colo. Pra eu segurar. Caramba, eu tenho até que loucura. Um videozinho no Instagram lá, falando que eu não sou cabide. Eu não sou cabide. E na maioria do tempo, eu não tô disposta a ficar com casaco pendurado na minha cadeira, com gente pendurada na minha cadeira. Sou eu aqui, entendeu? E aí a gente paga de doida, de chata. Meu Deus, gente. Mas tem vários casos. Tem dia que eu tô tranquila. Minhas amigas, deixa eu pendurar a bolsa aqui, ok. Mas perguntou, né? Ou tem dia que eu falo, não tô afim. E elas já sabem. Não, hoje não. Fechou, pronto. Ainda bem. Não, assim, eu tava aqui imaginando você contando a entrada no banco, né? Pode ser que você quisesse fazer aquela atividade daquele jeito aquele dia e você não precisasse de ajuda. Mas pode ser que naquele dia estava acontecendo alguma coisa, que você estava com muita dor, por exemplo, quando você estava, né, antes da cirurgia, não é? E que se alguém te ajudasse naquele dia, ia ser uma bênção, que você estava esperando que alguém aparecesse. Porque não pode, na mesma situação que você faz todo dia, pode ser que um dia seja diferente dos demais. Com certeza. Independente disso, ninguém vai chegar e te dar um tranco com a cadeira, que coisa. Não. Gente, não façam isso, por favor. Para ali do lado dela e fala, moça, você precisa de ajuda para subir ali a sua rampa? Né? Você precisa de ajuda para terminar de subir a rampa? Não. Tá bom, obrigado. Falou, tchau. A pessoa não precisa. Tá tranquila, ela vai conseguir. Ela tá no dia bom, ela treinou, ela sabe. Se ela falar assim, olha, não, eu preciso de ajuda que eu não tô conseguindo hoje, mas empurra devagarinho porque eu tô com dor. Beleza, empurra devagarinho que ela tá com dor. Não é tão difícil perguntar. Né? Não é tão difícil. Não. E eu acho que as pessoas ligam um modo play automático e sai fazendo, né? Calma, gente. Elas nem pensam. Respire e pense, pergunte, conversem com as pessoas. As pessoas, elas respondem, sabia? E se ela tiver um dia de mau humor, como todo mundo tem um dia de mau humor, ela vai responder de atravessado. Por quê? Porque ela tem todo o direito de responder de atravessado. Eu já super respondi situações de atravessado. Tipo, do nada, a pessoa na fila do mercado ou em qualquer lugar. O que aconteceu com você? Do nada, nem te conhece, nada. Oi, boa tarde. Como que é o seu nome? Eu não vou falar como que eu respondi pra pessoa, porque nós somos pessoas civilizadas aqui, né? Mas palavrão em cima de palavrão. Aí a pessoa, meu Deus, não sei o quê. Aí elas já acham que, nossa, mal-humorada, mal-amada. Pra que responder assim? Cara. Mas o que você tem a ver com a vida da pessoa? Eu não falo nem boa tarde. Porque eu sempre converso também nesse sentido. Falar da minha lesão medular, do que aconteceu comigo, da minha história, não é problema nenhum pra mim, nunca foi. Isso aí. O negócio é
como que a pessoa me abordou para conversar sobre isso. Sim. Porque se a gente tá numa conversa aqui, de boa, as coisas vão fluindo, a gente vai conversando, o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão me perguntando e tá tudo bem. Agora, do nada, a pessoa não perguntar nem meu nome, querer saber o que aconteceu comigo. Me poupa, né? poupa, tem mais né? o que fazer. Aí não dá, gente. Não dá. Porque isso. assim, é uma E eu fico invasão, brava né? mesmo. É uma invasão. É uma invasão. É uma invasão. Você tá invadindo a história da pessoa. Não, eu tô te perguntando assim, e você tá fazendo o que aqui? É. Como é que você... Né? Eu comparo uma Daria coisa pra falar um simples. monte de coisa. Uma coisa simples. Imagina, você chega na fila, mesma situação. Fala, quanto você ganha? Pra você colocar tudo isso no carrinho. Não é? A pessoa fala, o que você tem a ver com a minha vida? Pronto. É a mesma situação. Sim. Mas aí que eu falo da romantização da Claro. deficiência, né? Aí, a gente, que é PCD, a gente não tem nem o direito de responder atravessado e dar um de doido com uma pessoa dessa. Porque aí a gente é visto como louco, como, nossa, mal educado, tá num dia ruim, já Ai, passa meu por Deus. tanta dificuldade e ainda... A pessoa Por isso não que ela entendeu, respondeu né? assim, e não, se eu não tiver vontade de responder, eu não vou responder A mesmo. pessoa não entendeu que o problema foi o jeito que ela falou, né, ô criatura? Jesus. E geralmente essas coisas acontecem no mercado. Eu lembrei de uma agora que esses dias aconteceu. A Carol vai dar risada. A gente estava no mercado, eu e ela. E aí um cara me parou. Nós estávamos na sessão de tempero. Aí ele me parou e falou assim... O que aconteceu com você? Aí eu estava num dia mais ou menos, né? Eu falei, então eu sofri um acidente quando eu tinha 7 anos. Pronto. Se eu falo de tiro, não sei o que, eles já querem saber se é bala perdida, o que aconteceu. Já vira aquela confusão. Já vira Por que aquela levou o tiro, confusão, E aí eu falei, não, eu sofri um acidente quando eu tinha 7 anos. Aí ele falou assim, mas você não mexe nada? Eu falei, não. Aí ele falou, então, menina, tem um óleo que o meu primo passou Lá vai. e ele voltou a andar. Oh, meu Deus do céu. Eu não lembro se era óleo de girassol, óleo de alguma coisa que ele falou. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, ele terminou de falar. Eu só peguei minha cadeira e saí. E a Carol já tava na outra sessão, dando risada. E aí o cara depois tava me olhando feio, entendeu? No mercado. Eu não devo nada pra ele. Eu não perguntei pra ele que tipo de óleo, que pessoa usou pra voltar a andar, pra não sei o quê. Eu não quero saber, entendeu? Gente. As pessoas às vezes esquecem, assim, imagina, né? E aí depois eu ri. Essas Você riu, porque não, é tem que besteira, ir, né? porque parece Não, bobagem. eu ri, eu falei, gente, vou o que passa na cabeça da pessoa? Pois é, assim, É o que imagina. não passa, isso é bom. É o que não passa, exatamente. não Veja passa. só, as pessoas. Gente, por favor. Aquela coisa. Imagina, para um indivíduo que aconteceu qualquer coisa de diferente com ele, na vida dele, e ele tem uma deficiência. As pessoas não param para pensar nisso. Para ele poder sair de casa, fazer uma compra no mercado sozinho, qual é o processo mental que ele teve para primeiro aceitar tudo, se organizar, se adaptar, nanana, e ir sozinho? Você vai oferecer o óleo mágico da maravilha do universo, gente? Não dá, né? É muito pra minha Não cabeça. dá pra defender. É o olhinho de Tem 20 reais que condição, curou. gente, por né? favor. Coisinha Né? doida, né? Pode ser assim. Vai na minha igreja que vai ter um pastor sabe? poderoso esse final Poxa de semana. vida, né? Tem de tudo. Tenham Tem. paciência, Eu né? já ouvi várias pérolas. Com assim, certeza. várias coisas. Mas. Enfim, dá pra você pôr no seu livro, Dá, né? As eu tô pérolas. escrevendo. Faz a sessão, frases, né? Que dá vontade de responder assim. Põe só uma sessão de frases. Assim, Todas frases inadequadas. coisas. Gente, não fala assim, não fala. Como não falar? O que não falar, né? É. O que não É um fazer. capítulo bom já. Né? Só um exemplo das frases. O Assim, que não fazer, como não abordar. Isso, também como é outro não abordar. importante. Sim. Né? Já vou depois pegar meu bloco de notas ali, ó. Pra acrescentar lá no livro. porque faz parte, né, das pessoas Faz. pensarem. E não que a gente não possa falar alguma coisa, mas assim, é sempre se colocar no pensamento, né? Falta a minha Sim. segunda pergunta. Então, tô esperando a segunda. Eu vou fazer aquela. Sabe aquela que Eu devo faço saber. sem- Eu devo saber, nessa altura do campeonato. Não, eu ia perguntar para você, né? Porque agora a gente tá com o canal Irrestritos, né? A gente mudou pensei o que você ia fazer outra canal. pergunta. Não, pode ir. Tranquilo. Pode ir. Ah, beleza. Pode Vou ir. até me ajeitar na cadeira aqui, ó. Prepara que é bom. A gente mudou o canal e tal, né? A gente está divulgando o canal novo, com nova série de entrevistas, com uma abordagem um pouquinho mais ampliada do que era antes no Infísio, né? A gente ainda tá com a caneca do a gente Infísio, tá na mas transição enfim, total. daqui a pouco a gente chega com a caneca nova. A minha pergunta para você, Fer, o que é irrestrito para você? Irrestrito é algo sem
me veio primeiro na cabeça restrição, né? O que é restrição é limitado, tem um limite. E o que é restrito na sua vida? O que não tem limite, o que não tem... o que eu tinha falado além do limite? Só tá vindo na minha cabeça restrição e limite. Então. É algo que não tem limite, tá? Vamos dizer assim. E o que é isso na sua vida? Na minha vida, o que é irrestrito na minha vida, a minha vontade de viver é irrestrita. De verdade. Legal. Não importa o que os outros coloquem de restrição, né? Você vai lá e passa por cima. E passo. Aos trancos e barrancos, às vezes, rindo das situações constrangedoras que às vezes as pessoas fazem a gente passar, mas aí acaba gerando entretenimento, né? Mas tudo bem. Mas eu penso que é isso. É a minha vontade de viver, ela é irrestrita. Eu gosto muito da minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pelas oportunidades que eu tive, por tudo que eu construí até aqui, por tudo que eu cresci, amadureci, até do meu sofrimento também, sem clichê, assim, sabe? Às vezes a gente precisa passar por situações não tão boas para chegar lá na frente e falar, puxa vida, valeu a pena ter passado por isso aqui. E não é romantizando, é nesse sentido que eu tô falando. É a sua vida, a sua história, do seu jeito, com dor, com alegria, com tristeza, com vontade de falar palavrão, com tudo que todo mundo com a tem. A Fernanda, né? E eu sou essa pessoa. Que legal, gente. Muito bom esse papo. Poxa, a gente vai ter que marcar outros. A gente vai fazer outros. Sim. Ela vai lançar livro. Você vai lançar quando? Tem data? Do livro. Então, é para sair em setembro. Estamos trabalhando para isso. Vamos ver, eu espero que dê certo. Para o lançamento ser em setembro. E aí vai ser em São Paulo, aqui em Dourados e em Jardim. Muito bem. Avisa a gente. Claro que eu aviso. Gente, eu vou querer vocês lá. E a gente vai. A gente vai. Na primeira fileira lá. A gente vai, com certeza. Vou levar o meu para né? Pra lógico. Para a dedicatória, obviamente. Sim, claro. Por favor, e foto. Muito bem. Foto. Mas vai ficar muito bom, assim. Eu tava conversando com a minha amiga ontem, que estava aqui. E ela ficou sabendo ontem, né, que eu tô escrevendo o livro. E aí tem um capítulo que eu conto só da minha história, né? De como que aconteceu a minha lesão medular e tudo mais. Se eu não me engano, são 6 páginas, 12 páginas que é essa parte do livro. Eu demorei muito tempo para escrever. Porque o meu corpo era tanta carga emocional, assim. E nesse capítulo... O meu pai e a minha mãe me ajudaram a escrever. Meu pai mora em Jardim, então ele me mandou áudios contando algumas coisas que eu queria saber com detalhes, porque a minha memória não eu não lembro de tudo exatamente. Você era pequena, né? 7 anos a gente acaba... Algumas coisas eu lembro com muita exatidão do dia, outras coisas não. E aí eu falei, vocês têm que me ajudar. E a minha mãe também aqui mora comigo, né? E ela me contava. Então, conforme eu fui escutando o áudio do meu pai e escrevendo e depois relendo para encaixar todas as coisas, demorou muito tempo. Porque daí eu chorava, daí eu parava. Nossa. Aí o corpo dolorido, o corpo doía, a cabeça doía. Então, assim, eu quero que seja um livro para a pessoa ler e sentir, sabe? Eu não quero só contar a minha história de uma pessoa que teve uma lesão medular e que luta pela acessibilidade, por um futuro anticapacitista e tudo mais. Eu quero que as pessoas leiam e sintam tudo o que eu passei e elas pensam, falam, caramba, eu não tinha pensado sobre isso, sabe? E aí, além da biografia, claro, eu vou tratar bastante em relação à acessibilidade e o capacitismo também. Então vai ser massa. Muito legal. Vai ser legal mesmo. Teremos o próximo episódio sobre isso. E aí depois a gente pode marcar uma gravação só sobre isso. Exatamente. Depois que vocês lerem e tal, aí vocês falam, Fer, gostei daquele, vamos conversar aqui, sobre isso. Essa frase aqui, ó. Isso mesmo, combinado. Fechou. Obrigado, Fer. Obrigada a vocês. De verdade, foi muito legal. Muito legal mesmo ter você aqui. Foi muito bom pra mim também. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E o que vocês precisarem, em qualquer assunto em relação a isso, eu estou sempre à disposição. Sempre mesmo. Contem comigo. Muito bem. E você com a gente, com certeza. Eu sei disso. Aqui. Obrigada.